E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje com o Ais. Diga oi, E Ais. aí? E aí? E o Carioca. Salve, salve. E hoje a gente vai reagir ao quê? É a ilusão do livre-arbítrio, do Isso aí, cara. Gontijo. Muito bem. Daniel Gontijo. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu gosto do Daniel Gontijo, principalmente porque ele é mineiro. Não tem como você ficar com raiva de um mineiro. Em um momento do vídeo ele para pra falar de cafezinho, então é. Fala isso daí pro Pedrinho Matador, né? Também era mineiro, mas eu duvido que você não odeie. Mas você não olhava essas entrevistas dele em podcast e falava: olha lá que sotaque, olha, como que esse cara fez essa Não, maldade? Não é possível. não. Eu acho que é tudo Eu acho mentira, que, né? eu acho que Mentira, pô. ninguém entrevistando aí. Quando ele falou que apertar a mão, se apertar a mão fraco pra ele, ele ia lá e matava. Eu acho que Quando ninguém ele levou falou ele a que ele botou brincadeira o mais. primo dele no moedor de cana. Cortou o resto. Que isso, cara, que horror. Tô Porra. maluco. Ai, ai. Mas o primo dele falou que ia bater nele, cara. Então é um É, motivo o mais que primo, o justo. primo, o primo dele ficou Mas no fere o moedor de carne? PNA? Fere o PNA, carioca? O primo dele deu um tapa na cabeça dele e falou pra não pegar mais a moto, alguma coisa assim, o brinquedo dele. É o cavalo, pô. É o Morreu? cavalo, ó. Nada mais que justo colocar ele o braço no negócio de cana, né? Que isso, cara, tá louco. Mas vamos lá, né? Super a ver com o assunto. Vamos lá, né? Vamos Ué, falar sobre. é super a ver, Será que o livre-arbítrio, né, Pedrinho cara? Matador tinha Ele foi livre-arbítrio pra condicionado ou botar o não? braço do primo dele no moedor? Fica a Tem prova pergunta. maior? É, Eu acho que não. fica aí a questão, hein? Vamos ver se teremos a resposta, hein? Vamos lá. Negar a existência do livre-arbítrio pode fazer algumas pessoas ficarem angustiadas. E eu vi isso quando eu fui um estudante de psicologia e estava estudando sobre a liberdade, sobre se somos realmente livres ou meros frutos das circunstâncias, da genética. Eu vi uma pessoa muito angustiada por conta disso. Já vou contar a história para vocês. E negar a existência do livre-arbítrio também provoca certos embaraços, paradoxos no campo jurídico. Será que não devemos responsabilizar as pessoas por seus atos? Elas não seriam vítimas das circunstâncias? E até mesmo quando a gente pensa na meritocracia ou em aplaudirmos, admirarmos as pessoas por suas conquistas, porque talvez pelas circunstâncias, pelos genes, essas pessoas não poderiam ter feito coisas diferentes. Elas tiveram todo o incentivo do mundo, estavam no local certo, no momento correto, e, portanto, não há nada de digno, de merecedor, de admirável naquilo que elas conquistaram. Será? São várias questões interessantes que giram em torno dessa ideia de livre-arbítrio ou de sua negação. E eu vou explorar um pouquinho essas ideias aqui com vocês. Vocês acreditam em livre-arbítrio? Já comentem aí embaixo. Vai lá, comentem aí. Comentem aí. O Carioca, você acredita em livre-arbítrio? Acredito, né? Pra eu Eu poder acredito também. comentar. Ah, não sei, vai Eu que você acredito. é calvinista. Eu Vai tô que do lado do você é bem. calvinista católico, né? Tipo Pascal. Fiquei até meio emocionado com o discurso do professor e lembrei muito do Oruan. Antes Um, de ra- pensar em um, ra- matar. é, um rapaz vítimas das circunstâncias. Aquele meme das Eu acho. circunstâncias sociais quando obrigam o traficante a matar uma criança. Eu acho que, tipo assim, eu tenho livre-arbítrio, né? Mas tem Uhum. algumas pessoas que não têm, né? É, né? Infelizmente. Os QI Mas 83, né? vamos lá, falando de um ponto de vista mais específico aí. Você se consideraria o quê? Um libertário, talvez? Um determinista? Onde você se colocaria nessa linha aí? Hum, eu acho. É que eu acho que isso daí tá muito ancorado num debate de filosofia analítica, né? Sim. Esses dois termos. Mas eu acredito que que há livre-arbítrio, Uhum. uma possibilidade de uma escolha entre os bens possíveis, Uhum. mas não um livre-arbítrio no sentido que eu posso escolher, tipo, eu não sou condicionado a nada, né? Uhum.
Não tem nenhuma De uma total determinação. independência de circunstâncias. É como se eu pudesse. Eu não, a minha vontade não se dobrasse a nada do que. Tipo, consequências da minha própria vida, né? De escolhas passadas. Coisa do tipo. Então seria um livre-arbítrio vertical entre as escalas, tipo, vamos usar um termo mais técnico, né? Entre as escalas de valores, seria, tipo, uma pessoa pode escolher entre aquilo que vai gerar valor a ela, um bem maior, ou um mal. Mas ela dependendo, ela não pode escolher entre qualquer bem de forma horizontal, né? Ou qualquer mal. E você, Ares? Eu acredito no livre-arbítrio forte mesmo, acredito de verdade, pô. Tipo, 100%. Mas assim, de uma total independência da ação do indivíduo, tipo, eu tenho um total controle agora da minha ação no geral. Assim, Sim, sim. de uma Se maneira. você for pensar de uma maneira mais ampla, sim. É, claro que eu acho que influencia fatores sociais, genética, eu acho que tudo isso é real, realmente influencia, mas não na sua tomada de decisão, é real, entendeu? Então, Eu acredito que a tomada de decisão é real. são Ela pesos, pode né, ser que... influenciada, mas existe. Entendi. Então você acredita que é, digamos, em certo sentido, inalienável, assim, por mais que você possa ser ali influenciado, a decisão ainda parte de uma liberdade. Você ainda Sim, tem um certo controle. sim. Exatamente. Exatamente. Muito bem, vamos ver o que ele vai falar aqui. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Quem puder se tornar membro do canal, tem um botão aqui embaixo com vários benefícios bacanas, mas quem não puder se tornar membro, para apoiar por aqui meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião, pseudociências e um cadinho de filosofia, tá tudo certo. Sua presença por aqui já tá bom demais. Deixa o like por aí, se inscreva Aí, cara, e A vamos que sobrancelha vamos. tá dele é vendo minúscula, né, como que velho? alguém não gosta desse sotaque, cara? Muito bom. Pois é, quando eu era um estudante de psicologia, há mais de 15 anos, eu participei de um grupo de estudos em análise do comportamento. E foi quando a gente teve um encontro para discutir justamente a ideia da liberdade, do livre-arbítrio, se somos realmente livres. E para quem não sabe, a análise do comportamento é uma área importante da psicologia que foi muito desenvolvida pelo Skinner, que foi o fundador do behaviorismo radical, que é uma filosofia que fundamenta, digamos assim, a análise do comportamento enquanto ciência. E ele propôs bastante, de uma maneira assim, bem inquietante, que nós realmente não somos livres. Nossas ações, nossas escolhas seriam fruto de condicionamentos. Já ouviram falar de condicionamento? Foi uma ideia que não necessariamente nasceu com Skinner, mas que foi mais bem desenvolvida a partir do Skinner. Se eu decido fazer este vídeo hoje, é porque eu apresentei esse comportamento outro dia na minha vida que gerou consequências reforçadoras. Essas consequências mudaram o meu sistema nervoso de forma que eu volto a fazer vídeos em outros contextos similares no futuro. A gente repete nossas ações justamente por suas consequências, seus efeitos. Então, está havendo uma espécie de condicionamento operante aqui. Mas existe um condicionamento que ele é mais simples. Sabe aquela coisa, você... Por exemplo, ontem eu comi... como é que chama aquele prato, gente? Foi uma massa com carne de galinha da Angola. Foi uma coisa meio diferente que eu experimentei. E foi muito gostoso. Agora, só de me lembrar daquele prato, eu começo a salivar. Então, existe esse condicionamento clássico correspondente também, que diz respeito a um emparelhamento ou uma associação entre estímulos, tipo aquele prato, e o sabor dele na minha boca, o prazer que eu senti, de forma que alguém falar sobre aquele prato ou me lembrar daquele prato, eu apresento respostas salivares, por exemplo, automaticamente, sem a minha escolha, sem o meu controle. É quando, por exemplo, cai a ração ali do Dexter, esqueci o dispenser, como é que chama o negocinho ali dele? É um robozinho que dá a ração para ele de horas em horas. Faz um barulhinho, ele começa a salivar na hora, já abana o rabinho, fica alegrinho e vai para lá.
Um comentário aqui sobre essa noção de condicionamento. É que eu não sei até que ponto isso entra exatamente no livre-arbítrio. Né? Vou comentar aqui, não sei se vocês também pensam desse jeito, mas quando a gente fala do condicionamento operacional, que foi o primeiro que ele falou, né? De que nós, beleza, eu escolho uma coisa, isso tem consequências e aí eu escolho com base nisso. Eu não acho que isso necessariamente exclua o livre-arbítrio, porque assim, eu ainda vou estar sendo livre se eu estou escolhendo as consequências, né? Em certo sentido, É tipo, tá, porque eu estou escolhendo o melhor caminho para conseguir uma- aquilo que eu quero. Eu ainda estou trabalhando, operando junto com isso, né? E eu, sobre eu essa. concordo, eu concordo, eu concordo com você. Uhum, Só que assim, na verdade eu já esperava. Quando um neurocientista, psicólogo, ele vem comentar, vem argumentar, né, a favor da não existência do livre-arbítrio, ele sempre segue por essa metodologia científica que trata de, por exemplo, respostas naturais do cérebro ou condicionamento social. uhum, E sempre foge do que verdadeiramente para mim é o conceito de livre-arbítrio. Por exemplo, é, como ele disse ali, né, ele ficou condicionado a comer algo, por exemplo, porque lembrou do prato ali, uhum, ficou com fome, talvez ele repetiria o prato. Mas isso é uma resposta, né? Ele vai sentir fome quando ele lembrar ou quando ele sentir o cheiro, independente. Só que ele é completamente livre para, inclusive, escolher comer aquilo, entendeu? uhum, Eu acho que é um erro conceitual, né? Não é porque você é condicionado àquilo ou você é mais propício ali o momento a você a tomar aquela decisão que você é menos livre, uhum. entendendo? Isso E daí. na verdade eu acho que ele ainda vai eu vou fazer um chute aqui, eu acho que ele ainda vai se aprofundar mais nesse vídeo, Uhum. falando exatamente sobre isso, né? Ele vai cada vez menos ele vai entrando no cérebro humano ali para falar de coisas que você é minuciosamente, como eu posso dizer, levado a tomar a decisão. Só que ele sempre vai descrever uma coisa que você pode escolher, tenho certeza. Não, eu acho, tipo, sobre essa questão do condicionamento, que eles fazem um salto bem grande, né? Tipo, a palavra já implica, né? Um condicionamento, ela não é determinante. Uhum. Quando eu aplico isso daí para um caso, por exemplo, eu pensar na comida e isso daí me dá uma vontade de comer, e se eu tivesse o prato ali, eu provavelmente comeria e etc. Se eu trago isso daí para uma esfera determinante, tipo, fica meio injustificável, porque isso daí não explica as pessoas, né? O grupo de pessoas que conseguem, por exemplo, fazer penitências, né? Tipo, Uhum. fazer restrições, aplicar. Daí ele pode usar a justificativa, sei lá, outra condição genética de Ou, não, preferência ou, por faz ele. exemplo, a gratificação que ela tem na experiência religiosa dela suprime essa ausência. Né? Mas não sei, Eu já Mas vi, isso eu daí pra já mim parece meio vi, ad hoc, né? Tipo, Uhum. eu já vi o Gontijo ele cometendo usando alguns argumentos. Ele fez um debate que ficou bem famoso, né? Foi aquele lá Contra os 20 do ateístas. ateu contra Se... isso, contra os religiosos, né? E inclusive eu sou ateu, só que eu não gostei de algumas coisas que ele, alguns argumentos, sabe? Ele, por exemplo, vai no nível de praticidade que não funciona para você argumentar o ateísmo. Por exemplo, citar dados de grupos, sei lá, locais que, por exemplo, são menos propensos a acreditar em religião por conta da cultura, por exemplo. Uhum. É, e eu acho que ele vai muito nessa linha. Ele confunde algumas coisas. Por exemplo, isso é cultural. Tudo bem, mas, por exemplo, os conceitos se confundem quando ele vai falar, por exemplo, de fome agora. Aí ele vai dizer que isso é determinante, não, que você é condicionado a Condiciona. isso. Uhum. E é algo natural. E por ser algo intrínseco, você não tem controle. Se você não tem controle, você não é livre. E aí, sei lá, preferência sexual, também, aí vai pra condição social, né? Porque dependendo do grupo social que você estiver ali, você vai seguir determinada religião, você é condicionado a essas coisas. Acaba E sendo uma no falácia debate, genética, né? é, e aí ele vai citar também grupos genéticos, por exemplo, que você vai ser mais propenso a, sei lá, gostar, né, de determinadas coisas, determinados tipos de comida. Só que
É aquilo, né, que o Carioca disse, né, nada disso é determinante de fato. Eu acho que é muita confusão de conceitos aí. Eu não consigo enxergar essa linha que eles enxergam, por exemplo, para argumentar. Também tem o ponto que ele Não, falou, né? Você começa a. Quando ele pensa na comida, ou quando o cachorro. Acho que é um cachorro Dexter, né? Que ele falou. Fica balançando o rabo, enfim. Quando cai a comida, ele começa a salivar e ele fala: você começa a salivar sem a sua escolha. Mas eu acho que eu nunca escolhi salivar, eu nunca consegui controlar. Eu não sei se sou só eu, vocês também, porque aí eu acho que. Não, Que eu acho exatamente, que mas é naquele exatamente isso que eu disse. Então, Ele vai naquele, confundir isso, né? naquele Por quesito. ser natural, Uhum. por ser intrínseco, você não tem controle. E se você não tem controle, você não é livre. E não faz sentido isso pra mim. você não controla 100% do seu corpo, né? Porque vai mesclar Você é um- o arbítrio bruto, que são essas respostas mesmo do corpo. Então, sei lá, salivar, fechar o olho se alguém jogar uma lanterna na minha cara, espirrar. Não são coisas que a gente controla, né? Mas, quando a gente fala de livre-arbítrio, não é sobre isso, né? Eu acho que, pelo menos assim, nenhum autor que eu conheça, quando tá falando de livre-arbítrio, fala nesse sentido. Né? O próprio, a própria discussão sobre tomada de decisão não engloba essas coisas, porque você não é consciente e racional pra tomar nenhuma dessas decisões, tipo salivar, sentir fome, Uhum. sei lá, gostar do cheiro de algo, gostar, entendeu? Uhum. Tá puramente no campo animal esse. Exatamente. Então, existem respostas nossas automáticas que estão longe do nosso controle voluntário. Mas o Skinner introduziu essa ideia de condicionamento operante que é muito importante também. No final das contas, gravar um vídeo, assistir aos vídeos meus aqui no canal, essas escolhas que a gente faz seriam determinadas também, determinadas por consequências passadas de ações similares que a gente apresentou em contextos similares. Aquela pessoa que a gente gosta muito de ver, por que eu decido encontrar com ela de novo? Por que eu repito esse meu comportamento? Porque numa situação anterior, similar, eu acabei interagindo com essa pessoa e isso produziu algumas consequências que a gente chama de reforçadoras. Ou seja, eu aprendi alguma coisa com aquela pessoa, ela foi divertida, ela me elogiou, ela me incentivou, enfim, várias coisas aconteceram naquela interação que modificaram o meu sistema nervoso, o meu encéfalo, algumas conexões aqui dentro que me fazem gostar de ver aquela pessoa, que me fazem escolher estar com ela, que impulsionam, no final das contas, o meu comportamento em direção a ela. Então veja que as experiências de vida vão reforçando, vão condicionando os nossos comportamentos, de forma que a gente vai repetindo aquelas coisas que nos agradaram, que resolveram algum problema para nós, que reduziram algum sofrimento, por exemplo, quando a gente toma um analgésico. Quem nunca, não é? Tomar um analgésico produz a consequência de amenizar a dor de cabeça. Para quem está com dor de cabeça, no caso, né? Mas pode ser dor em outras partes do corpo. Estou falando aqui mais por mim. Eu tomo mais por dor de cabeça. E essa consequência, a remoção desse desprazer ou desse estímulo aversivo, para usar uma expressão mais técnica, reforça o meu comportamento de tomar dipirona novamente no futuro, se eu estiver novamente com dor de cabeça. Então veja que as nossas escolhas, elas acabam sendo produto de consequências anteriores. É uma lógica selecionista que a gente fala. Tal como novas espécies surgem a partir de variações aleatórias no nosso genoma ou no DNA, quando os pais vão procriar, o DNA dos gametas, das células sexuais, muitas vezes sofre alguns tipos de mutação. Essas mutações que são aleatórias, não têm um propósito, uma finalidade, elas produzem organismos levemente diferentes e, de acordo com a adaptação desses organismos ao seu nicho ecológico, digamos assim, ao seu ambiente, aquele tipo de variação vai se tornando mais frequente e com o passar de muitas e muitas gerações nós vamos vendo novas espécies surgindo com características diferentes, bem distintas daquelas que a gente observava previamente. Da mesma maneira, o nosso comportamento varia. Nós nunca nos comportamos igualmente, de forma idêntica ao que a gente fez lá atrás. E quando eu falo comportamento, pode ser também uma ação cognitiva, digamos. A nossa forma de pensar às vezes varia, às vezes é levemente
diferente do que a gente fez lá atrás, e essas variações, muitas vezes aleatórias do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, produz consequências um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, eu posso gravar um vídeo levemente diferente em termos de ambientação aqui do cenário, se eu coloco o microfone na camisa, ou se eu seguro ele na mão, ou se eu me arrisco a gravar direto, sem fazer interrupções, de uma maneira um pouco mais espontânea. Às vezes a gente varia um cadinho a forma de fazer as coisas, a forma de dirigir, a forma de fazer amor, a forma de dar uma aula, de Isso. trabalhar, enfim. Mas E aí, tá variando na forma de fazer amor? É isso, doutor. Vai tocar nesse Explora. assunto mesmo? Vamos, Explorando tem criança na mundos sala. novos. Prof, poderia voltar? Não entendi bem o que você quis dizer com variar a forma de fazer amor. Prof, Porra. Dá um exemplo prático aí, por favor. poderia me dar um exemplo, prof? Eu quero variações aí. Precisa. Não variações não determinadas. Amor livre, né, cara? Eu estou a fim de fazer um as amor variadas mais maneiras de cozinhar. animal. E essas variações, que nem sempre são intencionais, às vezes podem ser, mas elas vão produzir, muitas vezes, consequências um pouquinho diferentes, que vão reforçar, muitas vezes, ou punir, em alguns casos, aquela variação. E aí a gente vai evoluindo, não as espécies, nessa análise mais comportamental, mas evoluindo, modificando gradualmente a nossa maneira de nos comportarmos em certos contextos. E aqueles comportamentos que vão produzindo consequências ainda melhores, por exemplo, aqui no YouTube, o vídeo que pega mais visualização, que deixa mais comentários, que engaja mais no final das contas, acaba reforçando aquele jeito de fazer vídeos do produtor de conteúdos. Então, no final das contas, por mais que a gente esteja dizendo estou escolhendo fazer desse jeito, a nossa escolha nessa perspectiva behaviorista, radical ou analítico-comportamental são determinadas pelas consequências de eu ter agido mais ou menos dessa maneira em outras situações. Nossa, mas isso. Pausar aqui. Então, é porque aí que tá. O problema que eu acho que tem aqui, que eu queria pontuar, é de como esse pensamento behaviorista, né, que ele está colocando aqui, critica, né, e se opõe a esse conceito de livre-arbítrio. Eu acho que essa visão que esse tipo de argumento tem de liberdade é como se fosse um vácuo de causalidade. Como se eu fosse falar de liberdade, fosse como se abrisse uma fenda aqui, ó, é uma ação sem... eu Você existe no nada, ex né? nihilo, quase, sabe? O eu, você existiu no nada, assim. Exato, exato. Como se afirmar a liberdade seria abrir esse espaço em branco, né? O que não é o caso. Não, e esse exemplo pra mim, tipo, aquele dado do vídeo, não parece em nada elucidado. Porque, tipo assim, ele já ele como um produtor de vídeo, ele deseja, né, que o vídeo dele tenha visualizações, cresça, o canal dele tenha mais inscritos, né? Que ele quer fazer sucesso. Ninguém quer fracassar, né? Evidentemente ali. Daí ele vê um vídeo dele que engaja bem, é óbvio que ele vai querer tocar e explorar esse assunto, mas isso não é que ele tá com. Então, Não é pode ser também assim, você tende a copiar vídeos que fazem sucesso, tipo, isso vai gerando um movimento, porque você já percebe que tá na moda. Mas assim, tem muito criador que não segue isso, que ali tem um público sólido, um público base. Né? Eu vou falar, por exemplo, do meu TikTok lá. Cara, eu faço vídeo de tipo 10 minutos sem música, sem edição, sem legenda. E assim, não são muitos números, mas eu continuo porque eu tô fazendo aquilo porque eu acho um formato de vídeo interessante, eu acho que tem coisa para falar. Algumas pessoas gostam e comentam e tudo, né? Até porque não faz sentido, aí sim não faria sentido fazer um vídeo para ninguém ver. Mas se tá tendo ali alguém dando um feedback, mesmo que seja pouco, né? Eu acho que tem criadores que optam por seguir por esse caminho. Isso não necessariamente é condicionante nesse sentido, né? Tem algum comentário, Ais? Cara, eu não sei onde ele vai chegar exatamente, só que esses experimentos e até os exemplos que ele dá, é porque também os experimentos que ele. Os estudos, né? Os estudiosos também, que ele citou e que ele vai citar, acredito eu, se limitam muito em decisões triviais, pô. Se você reparar, é sempre, como ele disse, né? Pô,
mudar a forma de fazer amor, mudar a forma de dirigir o carro. São coisas, pô, são coisas simples, né? E Rotineiras. coisas que entram Sem, no sem piloto peso automático, moral. né? É, E são coisas sem peso moral, sem reflexão, Uhum. né? Não é, por exemplo, pô, mudar de carreira. Sei Não é lá. matar ou não É, matar alguém, né? é, exatamente. Terminar um relacionamento, né? Pô, é, sabe? isso, Não é uma isso coisa daí não tem assim. Uhum. um problema epistemológico grave nesses estudos, se você pressupor, tipo, eu sou um determinista. Tipo, sei lá, pra mim não existe livre-arbítrio. Uhum. A partir do momento que eu, como cientista, proponho a provar isso daí, não cai um problema epistemológico assim, porque o meu, o meu estudo ele é Ele plenamente já está condicionado, né? determinado. Tipo, não tem, não, eu não vou buscar algo que não, que meus fatores sociais já não dê pra mim. Meus Eu fatores da diria experiência de vida. Né? que também tem um certo problema metodológico. Tipo, tá, como você vai investigar a liberdade de uma pessoa? Ou a Mas esse falta é o dela? problema, né? Esse é o problema. Esses experimentos, eles só induzem que você pense de maneira rasa que eles provam algo, entendeu? Uhum. Mas eles não provam. Você não consegue determinar nada com esses estudos. Então, eles Tipo, geram é, respostas no corpo e aí disso concluem que não há, que o corpo, que as ações são determinadas, né? Tem um salto aí. você não pega, por exemplo, estudos de décadas que analisam, pô, decisões tomadas durante décadas, por exemplo, que levaram Uhum. décadas. Como, por exemplo, faculdade, término de relacionamento, casamento, Uhum. é, Pessoas que passam por uma sabe? conversão ou É, desconversão, né? criar criminosos, entendeu? Conversão, Uhum. religião. Você não vê estudos que pegam isso e ele já citou aí, né? O autor aí, pô, é de Uhum. décadas atrás, muitas décadas atrás, pô. Esses estudos eles poderiam ser feitos até hoje, entendeu? Sei lá, pegar um de 2010 até 2030, de 2000 até 2030, sei lá. Uhum. Mas esses estudos não existem porque é impraticável, é uma coisa que você não consegue estudar. E aí, na verdade, o próprio cérebro humano, eu tinha dito isso no começo, né? Que ele ia chegar nesse ponto de diminuindo, né? De ir estudando ali, de expor, né? O cérebro e expor pequenas decisões que você toma, como ele diz ali, né? De dirigir o carro diferente, de escolher postar um vídeo ou não, ser levado pela manada. Ele ia diminuindo até chegar a essas pequenas conclusões, essas pequenas atitudes que você toma durante o dia. Mas eu acho muito difícil que ele vá citar coisas maiores, como eu Uhum. tinha dito, né? Pô, são sempre Ficar só no campo decisões sem peso moral. fisiológico, né? Uhum. Porque eu acredito que a discussão ela tenha, né, com muita base a ciência, mas a discussão é puramente filosófica. Se Uhum. você não coloca nada moral para ser discutido nessa decisão, não tem decisão moral, que não tem peso moral, não vale de nada o estudo, por exemplo. Uhum. Entendeu? Tipo, Não, vai analisar impulsos elétricos. Por exemplo, alguns estudos provam que você toma decisões de fazer algo, de pegar Aquele dos algo, botãozinhos, é, né? em, em Uhum. milissegundos, sabe? Você não consegue pensar, mas você já tomou a decisão por exemplo, pegar aquilo, de tocar, de levantar, sei lá, de dar os passos. Mas tudo isso, se você for para pensar só um pouquinho, você vê que isso não prova nada sobre absolutamente nada, né? Tipo, pô, o estudo prova que quando eu vou pegar um remédio na mesa, o ato de eu, tipo, levantar minha mão, eu Já nem foi sequer fui pensar pensado nesse antes ato. de eu levantar a mão. É, eu não consegui nem pensar nisso, sabe? O meu Uhum. cérebro já mandou esse impulso elétrico pra minha mão, antes de eu pensar em fazer isso. Tipo, você tem que. Isso, se eu não me engano, é até alguma falácia lógica, né? Você pegar um exemplo tão ínfimo, tão pequeno assim, e você extrapolar. Eu não sei qual seria a falácia, qual seria a falha desse argumento aí precisamente, mas você pegar um erro tão, quer dizer, um acontecimento tão pequeno e extrapolar assim, né, para coisas maiores, né, que envolvem moral, ah, envolve reflexão. isso daí pra mim parece um salto lógico, né? É um salto lógico muito grande, na verdade, né? Só que parece muito, não seria a palavra, ser simples.
muito. É simplista. É a mesma. É muito simplista, tipo, é a mesma linha. Como se a coisa pequena funcionasse pra coisa grande também. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Uma coisa que ele até comentou no vídeo que prejudica muito esses estudos é que ele fala que nenhuma ação que a gente faz é igual. Uhum. Tipo, até tipo, a ação de comer, até de pensar na comida e tal, as condições, elas não estão iguais. Olha o Heráclito aí. E para um cientista, né, tipo, se eu quiser estudar, beleza, o ambiente condiciona as pessoas a isso, né? Ou até determina. Uhum. Tá, como que eu vou reproduzir esse ambiente? É impossível. Eu não É. consigo Mesmo que você reproduzir. pegue a mesma pessoa e crie um mesmo lugar, Eu, assim eu não tem pegue como. gêmeos, eu pegue Uhum. gêmeos ali, É. tipo, cem por Isso, cento isso, é. iguais. Isso que você colocou é um ponto fraco dos estudos, né? Porque as variáveis, os indivíduos que são colocados ali em teste, sempre dá uma coisa diferente, né? Sempre. Uhum. Você consegue extrair uma coisa ou outra desses estudos aí, mas sempre é diferente uma coisa da outra. O paciente um é diferente do 10 e o 10 é diferente do um e do 15. É sempre assim. Pô, se eu não consigo isolar as variáveis, eu não vou conseguir fazer um estudo sobre isso daí direito. E a parte do Simplesmente que eu não sabe uma tenho coisa que conclusão. atrapalha você a isolar as variáveis? É a liberdade humana. É, você está determinado a pensar que é isso, mas não é. Droga. Não, e Olha que é um negócio interessante. até Aqui eu tô estranho. dando o exemplo, então. Pode falar, Carioca. Não, tipo, o cara vai fazer um teste, para ele conseguir isolar plenamente as variáveis, sei lá, o cara ia ter que fazer qual que é aquele, o show de Truman? É, criança Teria que fazer laboratórios, né? Exatamente. e olhe A- lá ainda. Daí quando o cara descobrir que isso, tipo, e o cara descobre que isso aconteceu com ele, a vivência anterior pode se alterar completamente ainda, porque o Sim, cara, ele ele vai por vontade, ele revisitar fica com raiva, né? essas. É. Ele Mas muda, aí, ele volta. mas Situações. Olha que ele esteve interessante. condicionado a ficar com Aqui eu estou raiva, dando né? o exemplo, Escapar. então, da análise do comportamento ou do behaviorismo radical, que proporcionou uma conversa muito interessante na PUC Minas, onde a gente tinha esse grupo de estudos e onde o Pedro Sampaio, que não é o DJ, é o meu amigo, psicólogo, acabou se angustiando. Quando ele percebeu isso, caraca, esse modelo selecionista, behaviorista, está propondo que, no final das Imagina ser contas, citado nisso, cara. não só somos condicionados nesse sentido clássico. Imagina você ser citado como o homem que tem medo. O homem que tem medo É, da psicologia. eu fui citado no vídeo do prof Daniel. Por quê? Porque eu fiquei angustiado uns 15 anos atrás. Fiquei louco. Fiquei louco. O pior é que essa angústia aí é meio tipo o Epicuro, tipo, que não faz sentido temer, né? É, Igual daquele dilema, se os deuses existem, eles não ligariam pra você, tal, sim. tal, tal. Mas se ele tá Se não condicionado. existem, também Mas ele tanto tá faz. condicionado a ficar angustiado, cara. Tem Na isso. natureza, né? Ele Daí é ficou, foda. ele ficou nervoso e angustiado porque ele não conseguia ficar nervoso e angustiado quando ele quisesse, né? Pô, essa foi boa. É que eu ia falar. Mas assim, cara, Ou o looping isso que não ele é bem entrou. uma exclusividade de pensar que você é determinado, né? Se fosse tal que viver, Pô, você também fica angustiado mais, quando ass- você descobre que você é livre. mais É, né? assustador é ser livre, né, cara? Ser Pior que é. responsável pelas suas escolhas. Pior que é. Ó, Pior que é. Isso que é o foda, né? Vamos ver o caso do Pedro. Das respostas automáticas, salivares, ou as respostas emocionais. Uma pessoa, por exemplo, que caiu enquanto andava a cavalo. Ela vê um cavalo, o coração dispara, já fica ansiosa. Nem só essas respostas mais automáticas nossas, neurofisiológicas, são condicionadas pelos acontecimentos, pelas experiências de vida que a gente tem, por esses emparelhamentos de estímulos, mas também aquelas ações que nós costumeiramente classificamos como voluntárias. Ah, eu escolhi vir aqui gravar este vídeo. Mas por que eu tomei essa decisão? Ah, porque eu pensei que seria uma boa ideia falar sobre determinismo, livre-arbítrio, mas por quê?
existe um comportamento aqui de gravar vídeos que vem sendo modelado de 2019 para cá. Se o meu canal não tivesse as consequências que tem, ou seja, É está loucura. crescendo, me traz realização, prazer, me faz conhecer pessoas legais. Ó, mentira que Esse é um meu canal Cara, nunca cresceu, nunca me deu nada de bom, eu continuo aqui. Mas você não é ele, né? cara, É verdade. esse, Eu tô determinado a sofrer. cara, que argumento circular, né? Uhum. Não chega a lugar nenhum, não conclui nada. Então, Não, O mas argumento, como o eu esse, argumento das falei, pequenas é desse, aquele pensamento de que a liberdade seria um vácuo na causalidade. Você vira e pergunta, mas por quê? E por que isso? E aí, tipo, tenta voltar é, uma causa mas, primeira disso. sim, mas você vê a fraqueza do argumento porque ele é muito incisivo quando ele vai falar de pequenas coisas, né? Ele fala, você faz isso, pô, resposta salivar, você não controla. Ele é bem incisivo nisso, né? Só que quando ele vai, por exemplo, para uma decisão maior, por que que eu decidi vir gravar esse vídeo? Ele começa a entrar no círculo, né? Ele Uhum. começa a dar voltas. Aí eu fiz isso. Ah, mas eu fiz o canal. Aí quando eu fiz o canal, eu conheci pessoas. Sim, mas você conheceu pessoas, você achou divertido, você ganhou dinheiro, mas você decidiu fazer esse vídeo sobre esse tema, entendeu? E aí, ele vai conseguir chegar nesse nível de argumentação e mostrar ou provar que esse vídeo em específico, por exemplo, ele foi completamente levado, né, determinado a fazer ele em específico, ele não consegue Uhum. fazer isso, entendeu? Uhum. eu acho até simplista o jeito que ele fala, porque, tipo, ele fala, se não desse a satisfação que eu queria pro canal, tal, É, tipo, né? como se o canal não tivesse crescimento, ele pararia. Mas eu tenho certeza que em algum momento, tipo, até ele ter Teve alguma o canal do tamanho que estagnação, ele tava, teve. o canal não crescia do jeito que ele queria e ele continuou insistindo, porque ele tinha um desejo além das condições que Então, o influenciavam ele. único que pode entrar nesse caso é o cara que nunca estagnou, só cresceu rápido, nunca passou por um momento de vida, que é o Luva de Pedreiro. Um pouco, né? É. E olha Ele é que um homem, o Luva de ele é um homem Pedreiro determinado, isso aí eu tenho certeza. nos primeiros vídeos dele chutando bola lá no terreno baldio, eu acho que não tinha tantas views não, cara. Não, mas ó, Mas eu, eu não queria parecer estar fazendo um espantalho, né? De pegar o argumento, vou distorcer, simplificar aqui, mas assim, parece que quando ele entra nessas questões não fisiológicas, que nem eu estava comentando, dessa circularidade, o argumento vira: você está determinado porque você quer fazer coisas que são boas. Tipo, eu quero comer uma comida que é gostosa, eu quero fazer uma coisa que eu me divirto fazendo, eu quero conhecer pessoas novas. E aí eu sou determinado por gostar de coisas boas. Parece que cai um pouco nisso, sabe? Não sei se entendi. tiver. E se fosse, Hum. né? Uhum. Entendi o que você quis dizer, né? Pô, É como se o que determinasse você a fazer tudo é o fato de que aquilo te satisfaz. Uhum. Então, tudo que você fez até hoje foi fruto é, da sua satisfação, da sua felicidade, da sua Uhum. empatia, talvez, E do assim, seu vamos bom lá. sentimento. Não só eu acho que isso não se segue, porque nós fazemos muitas coisas que a gente não gosta. E não só, tipo, é um sacrifício maior para ter uma satisfação maior. Não, às vezes a gente abre mão de coisas mesmo. Eu acho que quando a gente fala de comportamentos éticos, a gente faz muita coisa que a gente não quer porque entende que existe um princípio ali, né, fundamental. até na questão da Exatamente. amizade, A né? gente, na verdade, a coisa que a gente mais faz na sociedade é É fazer não o que a fazer gente o que a não gente quer quer fazer, né? fazer. Né? Exatamente. Ó, Mas indo para outro lado, né? E as pessoas que fazem esse tipo de coisa que a gente considera imoral, por exemplo, né? Que tomam uma decisão mais elaborada, né? Um Pedrinho Matador, e voltando pro começo do vídeo, né? Pô, uhum. você vai dizer que é porque ele é, sei lá, um psicopata, né? Um sociopata. E aí o Pedrinho Matador, ele passa a vida na prisão, mata a gente dentro da prisão, aí ele sai da prisão, vai pra um podcast, ele se converte, vira pastor, sabe? Pô, Uhum. eu acho que é reduzir muitas coisas a um nível de simplicidade absurdo. É Sim, reduzir as coisas, as pessoas, os pensamentos. Até quando ele vai falar sobre, por exemplo, amizade, pô, conheci tal pessoa, aquela pessoa me faz feliz, me faz rir. E aí
vejo ela mais vezes porque essa pessoa me fez ter um sentimento bom, me satisfez, né? Pô, cara, parece, dá a impressão que é É uma tipo, o cara instrumentalização fica do outro, né? é, é como se você ficasse revisitando um bordel, sabe? O Sim, cara sim. fica É, infinitamente indo a um bordel porque você se satisfaz, né? Sexualmente sei lá, a dopamina, a adrenalina, tudo isso te satisfaz ali no momento, aí você fica revisitando. É como se fosse isso, né? é. Grupos sociais, é, objetivos pessoais, né? Pô, um canal, sei lá, uma meta, um evento, um Aspirações videogame. políticas. As aspirações políticas, religiosas, Uhum. principalmente religiosas, porque eu acho que quando a gente entra no campo da religião, a gente faz muita coisa que nos desagrada e que não dá satisfação pessoal nenhuma, Sim. entendeu? A gente faz muita coisa. Muitas Não, religiões você não tem satisfação nenhuma em estar inserido nela, e às vezes é sobre isso, entendeu? Que se trata. no próprio exemplo da amizade, você faz coisas pelo seu amigo que você não gostaria, tipo, você Uhum. tolera É, até que você, tipo, não tá querendo conversar, você queria ficar sozinho, por ele Mas tá você mal, tá. por ele ter algum problema, você tá lá. Uhum. Você quer ajudar ele de alguma forma. Eu também não entendi qual que seria o critério de refutabilidade do que ele está tentando estabelecer, né? Não necessariamente a gente precisa seguir uma linha estritamente popperiana aqui, mas eu estava pensando aqui, o que teria que acontecer para dentro dessa teoria ele falar, não, realmente, existe a liberdade? Porque independente do que aconteça, me parece que não tem falseabilidade nenhuma nisso, né? Se uma pessoa agir de determinado modo, ele vai construir uma justificativa fisiológica para isso, para falar, não, ele foi condicionado. Se a pessoa agir do modo oposto, ele também vai construir um caminho fisiológico para isso. Porque, de novo, ele está Você analisando a teria que, causalidade natural, né? Ele está só tomando o fenômeno, né, ali. você teria que agir no puro nada. Então, Olha, essa ideia aqui eu tive do além. Eu não gosto nem desgosto, é neutro, é, totalmente neutro. Não é nenhum juízo de valor. cara, pior que o Gontijo, ele tem é, é, é aquilo que eu disse, né? Eu sou ateu e, por exemplo, eu só lembro do debate dele. Porque aí, quando o Carioca disse, né, pô, você teve uma ideia do nada. É o tipo de coisa que se você dissesse naquele debate, pô, eu tive uma ideia do nada, tive uma iluminação uhum, divina. Ele diria que por exemplo, uma alucinação, sim. sabe? Ele fala isso no debate, né? Pô, veja bem, tantos por cento das pessoas já relataram ter algum tipo de alucinação durante a vida. Sabe, eu acho de uma fraqueza muito grande esse tipo de argumento, entendeu? É Muito porque. grande. É que assim, é próprio da religião essa falta de falseabilidade. Mas aí que tá o ponto também, assim. O que teria que acontecer para ele acreditar em Deus, então, dentro desse sentido? É, Se Deus então, aparecesse para ele ia falar, pô, é uma alucinação. Estou eu tô alucinando. alucinando, né? É. E exatamente tá acontecendo isso nos argumentos dele, né? Tipo, o que que seria Uhum. necessário para provar que nós somos de fato livres, né? Nós tomamos nossas decisões. Porque muita coisa que ele tá falando aí é verdade, hein? Eu acredito, existem estudos para Não, provar isso, a né? parte Mas, descritiva dos fenômenos sim, sim. científicos do corpo é totalmente. Tá certo, Bom, faz mas todo como eu sentido. disse, né, é o que eu acredito, né, a minha perspectiva. Apesar de que tudo isso possa influenciar, inclusive fatores sociais que eu ainda não vi ele citando muito, vão te condicionar a fazer isso ou aquilo, vão te deixar em situações complicadas, apertadas. Você, além de tudo, conceitualmente falando, você é plenamente livre para decidir, entendeu? Uhum. Não existe isso de se tornar mais ou menos livre. A menos que você, sei lá, né, esteja falando de outro conceito. Por exemplo, você é menos livre por estar numa prisão, né? Por estar Ah, Ah, sim, se sim. você preso, né? tomar Mas aí o você sentido de está falando, grau para de mim, liberdade, né? para mim você está falando de outra coisa, sabe? O que eu tô falando é que você toma decisões, você É é que plenamente racional. aí a diferença Você, da liberdade você está falando da liberdade como autonomia, né? Não como necessariamente o direito de ir e vir ou ter sim, as exato. capacidades físicas, as O, condições físicas de algo, né? é, Cadeirante pode ser é, livre apesar de não poder sair, andar, né? Ter uma exatamente. flexibilidade. Por exemplo, Uhum. o Ah, cadeirante ele não é menos livre porque ele não consegue caminhar, por Uhum. exemplo, né? Mas ele
pode tomar infinitas outras decisões. E por mais limitado que ele vá, essa limitação de físico, de local, de se transpor de um lugar a outro, não, nem sobre isso né? São exemplos, Sim. na verdade. Porque por mais limitado que você seja, a partir do momento que você é dotado de racionalidade, de razão, por mais influenciável que você seja, ou condicionado que você seja, você é capaz de tomar decisões. Você é capaz, a partir do momento que você consegue conceber entre A e B, pra mim você já é plenamente funcional, plenamente racional e livre, portanto, né? Me traz muita gente que me acompanha, que deixa comentários aqui bem positivos também. É uma fonte de renda, não é, digamos assim, a minha principal fonte de renda, mas é uma fonte de renda que complementa, que é importante para mim. Enfim, são várias as variáveis, me dá visibilidade, gerando convites para participar em podcasts, para eu ensinar, para eu falar do que eu gosto. É tanta coisa legal proporcionada por este canal que a gente tem que colocar isso na equação, no modelo ou na conta para entender por que eu estou gravando este vídeo aqui hoje. Uma série de consequências que foram modelando o meu comportamento de me tornar um youtuber, um produtor de conteúdos, não só nesta plataforma, como em outras também, e que no final das contas estão por trás, essas consequências, da minha decisão de gravar este vídeo hoje. Que inclusive tem a ver com um livro que a gente está prestes a ler, Determinados, lá no Instituto Ponto Azul. E eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Mas olha que história interessante que o Skinner está contando pra gente. No final das contas, a nossa vontade, as nossas escolhas, isso tudo está ancorado na nossa história de vida, o que significa que os condicionamentos pelos quais passamos lá atrás foram modelando as nossas escolhas, aquilo que a gente faz novamente. Olha que coisa interessante. Quando eu vou ao Bátio de Latte, uma sorveteria da qual eu gosto muito, e não é propaganda no sentido mercenário do Burguês, termo, hein? eu não estou sendo pago por isso, tá, Pô. gente? Não é patrocinado. O cara falou que comeu galinha angolana no começo do vídeo. Pô. Pô, pior que ele come umas comidas de alta classe, assim, cara. Acho que esse é o motivo pelo qual ele tá fazendo esse vídeo. Mas e aí? O canal rendendo. Wise, você prefere um Batio de latte ou um gelato? Não, eu prefiro um gelato, hein, cara. Cabe no bolso. Cabe no bolso, né, cara? Será que eu sou determinado pela minha condição social, né? Gosto muito do Batio de latte, mas... Você ganha um desconto no gelato por ter trabalhado lá? Ganho porra nenhuma. Cara, eu fiquei pensando numa coisa assim, num exemplo assim, que eu já vi acontecer em alguns casos. De pessoas que, por exemplo, fundam. Ele disse que fundou um instituto lá, né? Mas, por exemplo, pessoas que fundam um instituto de caridade, cara. Você gasta dinheiro, você passa estresse e você não ganha nada, tecnicamente falando, financeiramente falando. Entendeu? Você tá lá puramente ou pra sonegar imposto ou pra. Né? Mas imaginando que não seja isso, né? Mas pra ajudar pessoas, entendeu? E sejamos honestos, se você for parar pra pensar, se você for bem instrumentalista igual ele tá sendo, você não tem satisfação pessoal nenhuma O em, por exemplo. contra-argumento dele vai ser falar que você se sente, né, mais bem consigo mesmo, é uma forma de se elevar, assim, você se sente confortável com as ações, mas eu não sei Na até sua que infância ponto... você foi condicionado, tipo, com. seus pais te Você ensinaram ajudava sobre uma caridade. criança, sua mãe recompensava você. Você cresceu numa sociedade cristã que vai recompensar esse tipo de comportamento. Né, então, não faz muito sentido isso, né? E eu acho que muito. Eu não sei qual a idade do professor, né? Mas eu já reparei que muitas das experiências dele foram quando ele era muito jovem. Tipo, ele disse que virou ateu aos 15 anos. Eu acho que você virar ateu aos 15 anos é muito radical. Pô, você se dizer assim, eu sou plenamente ateu, sou racionalmente ateu com 15 anos, entendeu? Ou, por exemplo, ele disse que foi o quê? 15 anos atrás, acho que ele era bem jovem, não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 35 no máximo, talvez.
Eu também 15 não anos sei, né? atrás ele tava na faculdade de psicologia. 15 É anos, por aí, por aí. 15 anos atrás ele tinha nem terminado a faculdade, né? Uhum. Direito, talvez. Então, e aí ele também teve essa experiência com o livre-arbítrio. Ele formou essas faculdades aí, esses pensamentos, essas ideologias, muito antes de estar preparado no que eles mesmos, né, concebem como o momento certo para você formular suas opiniões, né? Uhum. Porque muitos estudiosos da linha dele vão dizer que tudo que você pensa antes dos 21 Dos é, 25, na verdade, tá? é ameba, né? É É. tudo que você pensa antes disso é ameba. É a moeba. Então eu não entendo assim, tipo, ele foi condicionado a isso também, a virar ateu, entendeu? E Uhum. porque, sei lá, é o que? São fatores genéticos? A irmã dele, por exemplo, não que ele tem irmã, né? Tipo um exemplo hipotético. E cresceu com ele, ela é cristã. Como é que funciona isso? Eu não entendo Uhum. essa lacuna, E aí que entendeu? tá. Falar nesse sentido de condicionado, óbvio, assim, não é, digamos, absoluto, mas assim, isso não abre precedente para a gente falar em um universo como um todo teleológico. Ele é um cara que, não sei, né? Geralmente, não, eu vou falar de mim. Eu cresci numa família cristã, né? Sempre fui à igreja, fui batizado e sou ateu. Então, tipo, em que ponto eu fui condicionado ao extremo a ser. Provavelmente eu tive a mesma criação, muito parecida com vocês, né? Por exemplo. Pô, toda a família brasileira é assim. É cristã, católica, leva os filhos à igreja, tem bons valores, e não adianta dizer que eu apanhei, que eu sofri, não tem nada a ver E com sua isso. mãe te arrastava força pra igreja. Tipo, que arrastava. Não, nada a ver, entendeu? Hum. Nada a ver, nada a ver. Então, assim, eu fui plenamente condicionado, mas eu não sou cristão, sou ateu, por exemplo. Ele provavelmente também foi plenamente condicionado. E tudo isso culminou no fato de ele estar falando para toda a audiência dele que o livre-arbítrio não existe, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu não sei como isso não culminaria no contrário, na verdade. Eu não sei como ele não terminou o vídeo dizendo a liberdade existe, que ele é plenamente livre, Vai que ter um olha as plot decisões que ele twist. tomou. É, o plot twist, né, no final do vídeo. É tudo fake ali, lá, né? Espontâneo, de coração. Eu adoro sorvete de lá. E escolho sorvete de cereja porque quando eu me comportei dessa maneira, Tá eu querendo produzi uma patrocínio nessa fase. consequência de prazer Não, tão isso é. melhor do que outras Isso quando eu é. experimentei outros sabores, Tá sendo que obrigado eu a acabo fazer. repetindo essa escolha vezes sem conta quando eu vou a Não Bátio é da de vontade latte. dele. Então, é isso que eu ia Cara, falar. mas Tipo, é aquele mas isso é negócio tão. que. É aquele negócio que eu falei, tipo, eu não sou livre porque eu gosto de coisas, porque eu faço as coisas que eu Quer dizer, gosto, sabe? ele gosta de cereja, aí ele vai lá e toda vez ele pede o sabor de cereja. Aí ele é menos livre por isso, porque na verdade o sabor de cereja causa uma boa sensação nele. Então, Isso não faz sentido nenhum. tipo assim, sei lá, Era dá pra pra. escolher o sabor de merda toda vez que eu fosse escolher sabor de merda pra ser livre. Ué, Então, se pô, você é livre mesmo, vem aqui que gosta, cara. Vamos lá. Vamos ver, pô. não, mas aí que Tá tá. livre mesmo? Pô, Ó, vou fazer o assim, seguinte, vou fazer um sorvetão pra você agora. aí é aquele negócio do Kant, você é livre quando você faz o que você não quer. Sei lá, Ah, cara, assim, às vezes a gente faz o que a gente quer e é uma escolha livre, né? Assim, assim, principalmente vamos quando lá. se trata de. Se a gente Principalmente quando se voltar. trata de comida, né, pô? Não, então, se a gente voltar um pouco assim, mais para trás, né? Nessa causalidade, então assim, ele ao menos foi livre para designar para onde iria esse dinheiro. Porque sobrou um dinheiro ali, ele pagou as contas, tem um montante que sobra, ele escolhe gastar esse dinheiro com lazer, e aí dentro dos lazeres possíveis ele escolhe a sorveteria, sendo que ele podia tomar um milkshake, sendo que ele podia comer um hambúrguer no cinema. Assim, Exatamente. poxa, ele tá só analisando uma ação. Quando a gente pega o conjunto que levou a ela, aí fica ainda mais complicado, sabe? Ou ele vai me dizer, talvez, que o sorvete, né, o bate-delate é a coisa que ele mais gosta entre todos os lazeres. Aí é loucura. Eu não acho que E seja esse o aí. caso. Talvez pode ser. Realmente pode Pode ser. ser, né? Mas eu não acho que Mas aí seja o caso. Eu acho que é ele vai difícil. prender o tempo dele pra Não. ir até o lugar, né? Pra ir no shopping, Uhum. pra ir à sorveteria, pra escolher o sabor que ele, pra gastar o dinheiro dele, né?
talvez para levar uma pessoa que ele gosta para provar o mesmo sabor, Uhum. né, que ele tanto gosta. Eu também não entendi esse argumento do, pô, eu consumo aquilo que eu gosto É. e, portanto, eu sou menos livre, né? Ou nem sou livre por conta disso, né? Uhum. Ou pior, né, como ele tá propondo. Ele tá propondo que isso é uma prova indubitável de que você não é livre, né? Pô, você tá indo lá e pedindo meu sorvete porque você gosta, ó, veja só. Isso causa uma sensação boa na sua boca, no seu cérebro, então, Uma você sensação já do seu passado, que você comeu outra tipo, vez. pô, caramba, você consome há muito tempo o sabor de cereja, você gosta de suco de cereja, você gosta de, sei lá, bolo de cereja. E aí você vai na sorveteria E e pede sorvete de pede. cereja. Pô, mas acontece muitas vezes de, tipo, você gosta muito de uma coisa, você pede aquilo e você não gosta. Tipo, eu gosto muito de cereja, eu vou lá e peço o sorvete deles de cereja, e é uma merda. Aí o quê? Tipo, ser livre de fato é eu ir lá e comer? Uma Então. merda? O Não, cara e às cagar vezes, lá no sorvete, eu tenho vamos que lá, comer. e às vezes assim, vai, nesse caso ele ama um sorvete de cereja. E aí ele vai, come esse sorvete, mas um dia ele fala: Não, hoje eu não tô muito afim de sorvete de cereja, mesmo sendo o meu favorito, eu não quero, vou escolher outro sabor. Quero experimentar coisas novas, né? Exato. Aí ele vai dizer o quê? Que Então, você consumiu tantas vezes que você foi determinado a escolher outro sabor. caramba, É sempre um ad hoc, cara. É, Tipo, Então, né? É cara, loucura, né? exato, não tem nenhuma falsibilidade no negócio, é sempre uma petição de princípio, né? tipo, quando ele for lá escolher um novo. Tipo, ele vai ter que explicar qual que é a causa que originou eu querer um sorvete novo. Quando vai falar no baixo de latte. Eu queria um Bicho, outro sabor. você Daí isso não é impossível. só vai provar pra esse cara quando você chegar lá e pedir pro atendente cagar dentro do pote de sorvete. Ó, quando, quando eu chegar Quando eu lá. for no Não, Bate quando eu de Latte. spawnar Não, lá. Né? mas quando eu for no É, Bate de Latte, eu pedir um sorvete de gelo, porque é totalmente neutro. Não é nenhum estímulo, nenhuma punição. exatamente, né? Ó, Não me Então, dá você nenhuma não as pode. satisfação. consequências das nossas Você não escolhas, pode ir das lá no nossas Bachelor. Você tem que ações, spawnar. Em algum em momento vários aparecer lá e contextos comer. amorosos, financeiros, gustativos, Peraí, vamos lá. em vários contextos amorosos, consequências das nossas escolhas, das nossas ações, em vários contextos amorosos, financeiros, gustativos. Aqui também eu acho que foi desmedido, né? Gustativo, tá aqui embaixo, né? E amoroso, financeiro, assim, a gente já tá lidando com níveis diferentes de cognição até, né? De escolha mesmo. Sim, sim. Ele tá indo de um chimpanzé para um ser humano muito rápido. É. Laborais, essas consequências reforçam o repertório comportamental, claro, por meio de alterações neuroquímicas no nosso cérebro que nos faz tomar aquele mesmo tipo de decisão em circunstâncias similares. Olha que interessante. Daniel, você está dizendo que a gente escolhe, mas que essas escolhas então são determinadas? Esse é o resumo da história. Escolhas existem. O Skinner não negava isso. Mas até Pausa mesmo aí, as ô, nossas Mark, escolhas pausa são aí. Ué, determinadas. mas. Essa relação neuroquímica com o tipo de escolha, tipo, com uma escolha que a gente pode colocar discursivamente, não tem uma relação entre, tipo, relação neuroquímica X com, sei lá, eu gosto de batata. Não tem como traduzir isso daí, não é uma tradutibilidade, é uma conexão genérica. Né? Ah, ele vai falar. Eu não sei, assim. Mas eu acredito que Eu esse tipo não, de eu não entendo postura. absolutamente nada disso daí, né? Eu acredito. Assim, eu não sei se dá pra dizer, tipo, eu gosto de batata. Assim, é uma ideia simples, eu acho que até conseguiria. Mas eu acho que até para ideias mais complexas, provavelmente, tô só supondo, né? O tipo de argumento que vai ser seguido aqui vai ser que é uma questão de limitação de conhecimento que a gente tem hoje. Então, sei lá, se tivesse algum equipamento que conseguisse analisar. É que nem falando do demônio de Laplace, sabe? Uhum. Tipo, se Não, você um dia a soubesse a gente vai posição de conseguir todos os átomos traduzir do universo e todas as leis naturais, você conseguiria prever o futuro, sabe? Eu acho que seria alguma coisa por esse ponto. Tipo, a gente só não tem equipamento para medir, mas está ali nas transformações neuroquímicas do cérebro. onde a gente vai conseguir Que, ligar que cada isso é, conexão com alguma coisa. que isso é cientificamente inconcebível, né? Você não consegue conceber isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu acredito que a ciência nunca vai chegar ao ponto de conceber essas informações do cérebro. Eu acho que a gente não consegue, por exemplo, determinar.
Isso não consegue chegar a esse nível de dizer, por exemplo, analisando o cérebro, o que que aquela pessoa pensou, decidiu, ou quem amou, sabe? Uhum. Eu acho que não existe isso. É impossível. A ciência não, Fica mas isso um aí só dá pra robô, né? descobrir, isso aí só dá pra Né? descobrir no tarô. Daí o Nesse cara caso. coloca uma. Tipo, você resetar o personagem, né? Você entra na máquina, o cara coloca uns negocinhos pra dar choque em você, puf, É. daí Bicho, mudou. é aquela É, coisa. É até aquela coisa mais simples. Por exemplo, chega assim numa mesa e fala assim: ah, pô, tu gosta desse cara assim? Tipo, qual o sentimento que você tem em relação a ele? Aí eu vou descrever uma emoção mais complexa em relação, por exemplo, ao carioca. Ah, eu gosto muito do carioca, eu gosto que a gente tem uma relação assim de se confrontar às vezes. Pô, como assim? Você gosta, mas você gosta do fato de vocês se confrontarem às vezes. Aí, o que que eu acredito? A ciência nunca vai chegar e conseguir conceber se isso é real ou o que eu sinto, se isso é verdade, se é verdadeiro, qual sentimento é esse. Não consegue, entendeu? então, como É, dizer que o amor é verdadeiro? é exato, tipo, eu amo ele, eu não amo, sabe? Isso você não consegue conceber cientificamente nem com o melhor dos equipamentos. Não vai chegar a esse nível. Você O acredita que assim, problema nem com o melhor dos equipamentos hipotéticos, assim. Isso, exatamente. Nem no melhor dos equipamentos hipotéticos você conseguiria conceber esse tipo de coisa, porque uma rede neural, um desvio no cérebro, uma linha a mais, um neurônio a mais, sabe? Muda tudo. Não é à toa que não queria fugir muito, né, do assunto, mas, por exemplo, a gente pega, por exemplo, o cérebro de deficientes, por exemplo, esquizofrênicos, sociopatas, pessoas com transtorno do espectro autista. A gente até hoje não consegue dizer uma pessoa se ela é sociopata ou não, ou autista ou não, olhando o cérebro dela, entendeu? Porque a gente encontra doentes mentais, né, deficientes, como por exemplo partes menores do cérebro. E aí você encontra outros doentes mentais com o cérebro plenamente funcional e Ou completamente normal. Você não pessoas que consegue ver. têm, digamos, um cérebro morfologicamente teria alguma deficiência, algum transtorno e que não apresentam. E é normal. Exatamente. Por isso que eu acho que a ciência nunca vai chegar ao ponto de traçar essa linha, Uhum. entendeu? De verificar o seu cérebro e saber algo verdadeiramente profundo sobre você, por exemplo. Então, essa conversa dele é muito Rick and Morty pra mim, sabe? Pô, Muito The coisas. Big Bang Theory. Reações neuroquímicas do meu cérebro. Daqui a pouco esse Então, cara acredita nem amor, esse cara, cara. eu ia Esse falar cara, um ele é casado com a pouco. esposa. Esse cara é casado com a esposa dele porque, Que ele porque ama deu na ela, telha. pô. Então, Porque quando ela ele diz viu eu ela te pela primeira amo. vez, gostou, né? Então, É. então sei lá, quando a esposa dele fala eu te amo, eu acho que ele fala eu também. Não, você tá condicionado a isso, viu? Às É, vezes, é mano. resposta automática já, né? Mas eu ia falar que assim, pelo outro vídeo também lá, dos 20 ateus, dos 20 cristãos contra ele, outros vídeos também, parece que ele é um homem fruto do tempo dele, né? Como todo mundo é, mas enfim, ele pegou muito esse zeitgeist do ateísmo dos anos 2000, 2010, né? Hum. Um negócio meio pirula, Eu meio acredito The nisso. Big Bang Né? Theory, meio Hawkins, Rick and o Morty. Stephen Hawking, o Dawkins, o Neil deGrasse Tyson lá, o Cosmos, né? É bem Exatamente. característico. É Nós não característico isso somos no pensamento agentes dele. livres, independentes das circunstâncias, independentes de uma história de vida marcada por condicionamentos, independentes de um DNA que constrói um cérebro básico, um esboço neural que vai recebendo modificações conforme as experiências que a gente tem, mas um esboço que é diferente de outras pessoas. Eu odeio coentro. Eu não peço pratos que levam coentro porque eu carrego uma variante genética que faz com que o sabor do coentro seja parecido com sabão. Infelizmente, mais ou menos 15 ou 20% da população carrega essa variante. Veja que a genética que construiu um cérebro básico, esse esboço, acaba contribuindo para as nossas inclinações decisórias ao longo da vida. Então eu não repito aquele meu pedido, eu escolho diferente por conta de uma característica neuroquímica
Que ninguém quer comer sabão. Estabelecido em grande medida. Eu ia falar, espera aí que eu vou ali no banheiro, vou pegar uma barra de sabão e comer em vídeo aqui. Eu tenho uma alteração genética que tem um gene meu específico que Então, quando eu como sabão, eu sinto um puta gosto de sabão, velho. O gosto, puta gosto de coentro. então Por isso que eu como sabão todo dia. Sempre peço sabão. eu ponho sabão no meu feijão todo dia, cara. Eu sempre vou no restaurante e peço sabão. Você teria como fazer o feijão com sabão? Sabão em pó mesmo. Caramba. É impressionante Mas como é ele vai que. citar, ele Então, vai citar infinitas coisas que é inconcebível você gostar, é antinatural, é realmente, se ele então gostasse disso, ele seria um esse que é o ponto. deficiente, E pô. nunca. E assim, vamos lá. Eu sinto o gosto de sabão quando eu como coentro. Eu também tenho essa, eu odeio coentro, cara. Mas assim, sei lá, eu não acho que a gente consegue transpor isso por uma ação verdadeiramente. Tipo, vamos lá, eu. Já teve casos de eu ir na casa de alguém, ter um almoço sei lá, na igreja, por exemplo, e aí botaram o coentro. E aí eu coloquei no prato. E aí eu não quero ser mal educado. Aí eu como o coentro, cara. Termino de comer o prato. Então, assim, será que o não passar vergonha é tão melhor, assim, é tão mais estimulante pro meu cérebro, né, no sentido positivo, do que comer sabão? Eu acho que você até curte isso. Eu acho que você sempre vai na casa dessa pessoa aí, pode dar comigo, pra poder, Só pra eu ter que pegar e sentir só esse pra, sentimento de não, estou sendo educado. É por isso que na sua casa não tem sabão, né, Marcos? Isso você mesmo. Não, mas come então, todo e sabão e assim, a lava a gente roupa fica com muito coentro, né? nessa do fisiológico, assim, não tem esse negócio, você tem uma mutação genética que você, sei lá, quando você comete estelionatário, você sente um gostinho de cereja na boca. A mutação genética do crime. Quero ver onde isso vai chegar, né? Então, cara, é complicado. Existe uma mutação genética do crime? E se existe, aí a gente cai no problema clássico do determinismo, né? Que é, então, como que você vai punir alguém que está determinado geneticamente a isso? Tem o gene do juiz? Você está determinado geneticamente a julgar e condenar o cara? Cara, é complicado essa história aí, né? Porque daqui a pouco vai ter um gene aí que define, eu não vou nem falar o que é aqui, pra não. Aí você não fala nada que até já tenta. Acho que tem já, Por pior que eu variantes acho que tem genéticas aí. que eu carrego, que são diferentes de variantes genéticas da maioria da população, que acaba, muitas vezes, gostando do coentro. Olha que coisa, até mesmo na genética a gente encontra alguma influência sobre as nossas decisões. O Pedro ficou angustiado. É um Acompanhe o canal de Pedro, culinária, inclusive, pô, o tá? cara só fala de Aproveito aqui para comida. fazer uma propaganda É amigável. verdade, né? O cara já Dos falamos exemplos do aí cara é da galinha da comida, pô. Angola, do bate-delate, do Cara, coentro. é que ele fez esse vídeo um pouquinho antes do almoço, cara. Ele tá com fome. Foi condicionado a falar de comida, olha aí, ó. E aí? O cara foi condicionado a isso, né? O cara foi Pior que condicionado a. provavelmente, né? Tá louco. Ou foi antes do almoço, ou foi logo depois. Ele almoçou e foi gravar o vídeo, né? Pior que o cara só fala de comida o vídeo todo, cara. De galinha da Angola, de bate-delate, de papilas gustativas, de. Pô, Do meu grande amigo Pedro Sampaio, que está lá no seu Instagram, @pedsampaio, PED Sampaio. Acompanhe porque ele está fazendo um trabalho de divulgação científica muito, muito bacana por lá. E para quem não me acompanha no Instagram, meu arroba é prof.danielgontijo, onde eu produzo conteúdos diariamente, diferentemente daqui do YouTube, que às vezes eu dou uma sumidinha, tava viajando agora também, né? Mas quando eu viajo eu consigo movimentar muito mais por lá, então se você gosta do meu trabalho por aqui, gosta desse assunto da psicologia, da filosofia, da ciência em geral, me acompanha por lá também para mais conteúdos, beleza? Mas o Pedro ficou angustiado porque, nossa, eu não escolho verdadeiramente? Que história é essa? Eu sou como um fantoche, não, uma marionete do ambiente? Esta escolha minha de agora, de falar isto que estou falando, não dava para ser diferente? Eu não poderia ter agido diferente? Que história é essa? Toda a minha história de vida, a minha genética e o contexto imediato que me circunda me fazem
tomar a decisão que eu tomo a cada segundo. O Pedro ficou mal quando ele constatou isso a partir da leitura que a gente fez de um texto a respeito desse tema em análise do comportamento. Eu não me lembro se foi um tema... Imagina quando aliás, ele um texto constatar do que ele poderia Skinner. fazer. Que tudo que ele fez, ele poderia fazer diferente e não fez, né, cara? Daí vai dar depressão dupla. Então, cara, aí sim vai ser angústia. Daí que ele vai ficar depressivo de fato. Propriamente dito. O Skinner tem um livro importante sobre esse tema, que é O Mito da Liberdade. Eu não tive uma leitura completa desse livro, eu li alguns capítulos, e o pessoal critica às vezes o título. Eu acho que era para ser Para Além da Liberdade e da Dignidade, se fosse para traduzir literalmente para o português, mas preferiram O Mito da Liberdade. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser, de repente, adquirir um exemplar, porque ele explora essa ideia de maneira muito mais detalhada. E eu não sei se isso provoca em você, esse tipo de ideia, a mesma angústia que tomou conta do Pedro naquele dia, que ficou bem mal. Inclusive, vi o Pedro ontem, a gente bateu um papo sobre vários assuntos assim filosóficos e tal, não esse especificamente, né, mas coincidentemente ontem a gente estava junto. E abração, Pedro, deixar uma foto nossa aí, se as meninas autorizarem, se não, eu boto outra foto nossa aí para vocês verem a carinha dele. E hoje eu não sei como é que ele tá com isso, eu até mandei um áudio para ele agora há pouco perguntando um pouco sobre essa experiência de angústia dele e tal, e não deu tempo de ele me responder até eu começar esta gravação. Mas eu queria saber se vocês se angustiam com isso também ou se não. E o que vocês pensam sobre isso no final das contas, porque como o Sapolsky explora no livro Determinados, que a gente vai começar a ler agora em dezembro, fique ligado se você quer participar com a gente, em meados de dezembro, eu acho que no dia 13, deixa eu conferir aqui se eu não estou falando bobagem, a gente vai ter o primeiro encontro desse Clube do Livro, dia 13 de dezembro. Bora com a gente, então, o link está embaixo de inscrição. Mas o Sapolsky reúne várias pesquisas em psicologia, em neurociências. Acredito que ele trouxe algumas coisas sobre genética também aqui, para poder defender essa ideia de que somos determinados. O subtítulo, melhor dizendo, do livro é A Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio. É um trabalho dele de agora, de 2025, e ele explora também questões filosóficas. Eu ia falar exatamente sobre isso. Cara, não é querendo ser o gatekeeper dos assuntos, mas geralmente psicólogo, neurocientista tem a tara de falar de livre-arbítrio, mas eu genuinamente acho que não é uma questão da ciência, que não é uma questão da psicologia. Não é da área deles, sabe? Eles não têm o ferramental para analisar essa questão. Se você vê que o debate, né, filosófico, ele sempre fica de escanteio, né? Você vê até pela forma como ele fala, né? Tipo, Ele também tem até um pouco traz de questões filosofia. filosóficas. E também traz algumas questões. Eu tava até num papo meio filosófico, sabe? Uhum. Quando o assunto, a questão é puramente filosófico, né? É um tema que tem que ser tratado e estudado pela filosofia. É que até aquele pensamento de que a ciência é a coisa das certezas, né, dos argumentos, dos estudos, e a filosofia é reflexão, é refletir, é pensar, o tal do pensamento crítico abstrato, né? Dá uma Na satisfação. real, Oi? O quê? O que você ia falar, Carioca? Eu vou falar que a filosofia é pra só dar um exercício lúdico, né? A gente trocou um papo ali, dar uma satisfação, pensar nos absurdos assim, falar, nossa, será que é possível? E ir embora, né? Não tem uma filosofia rigorosa. A filosofia é sempre só um exercício que não tem fim, não chega a lugar nenhum. Os diálogos de Platão também você gosta. Pois é. Mas eu gosto da parte oculta. Pior que o amigo dele foi completamente esculhambado nesse vídeo aí, cara. Pior que foi. O cara foi tirado como um largado da existência, um cara que tá prestes a morrer, pô. Um homem que olhou pro abismo e não tancou, né? Como é que eu confio num amigo desse cara aí que é psicólogo também, velho? Como é que eu confio num profissional desse aí? O que significa dizer que somos livres, que somos determinados? O que seria
o livre-arbítrio e por que, na visão dele, a ciência em massa vem corroborando, vem apoiando a ideia de que não existe liberdade. Assim, sim, Existem alguns autores... Então, é que a ciência não tem que A corroborar ciência nada, cara. Não pra isso, pelo menos. A, a ciência e os homens que interpretam os dados dela, né? Então, Para mim, eu acho para mim, o engraçado grande essa problema é questão esse, de né? a ciência, né? Claro, esse monolítico documento que não é arbitrário, não é determinado, né? Que é totalmente verdadeiro e que reflete a realidade. E é tipo, Não, óbvio, mas eu acho. não é a postura que ele tem de ciência. Eu sei que não é exatamente um dogmático assim nesse sentido, mas é pra onde esse discurso tá Eu, levando, né? eu acho que o problema, cara, é como eles interpretam as informações, porque todos esses estudos, eles apontam coisas, entendeu? Eles dão resultados Então, ali pragmáticos. os E aí estudos estão você lá e são os números. e nenhum desses estudos vai dizer que, por exemplo, estamos próximos de descobrir a falha do livre-arbítrio ou que não existe. Nenhum deles vai, por exemplo, fazer essa afirmação aí que estamos próximos ou que não existe. É, eles vão mostrar ali, né, coisas que, por exemplo, o professor Daniel aí passou o vídeo todo dizendo, né, que nós comemos coisas que gostamos. É. Tipo, você tá tomando essa informação e tá interpretando da forma como você quer e da forma como você está ideologicamente é, posicionado a pensar, né? Porque ele tem todas as propostas, né, para acreditar nisso. Ele é o cara que é mais determinado a acreditar nisso do que todos nós, inclusive. Se levar em conta o background dele, então né, essa posição ateísta, e aí vai levar ele para um campo de estudos mais voltados para a ciência e um pouco mais distante da filosofia e da teologia, né? E aí mais chance de tomar essa. De repetir aquilo que grandes nomes, talvez assim, da psicologia e da neurociência estão dizendo, né? Realmente, ele tá determinado a isso, né? Cara, mas É, esse é um problema, por exemplo, como a gente já tinha dito, acho que é um consenso aqui na Cal que esse não é um problema da psicologia, né? Esse é um assunto puramente filosófico. Só que mesmo dentre os pensadores ali da ciência, né, dos estudiosos, existe conflito. Nem eles têm esse grande monopólio da ciência, né, da concordância científica, de a ciência entende, a ciência já disse, a ciência determinou. Isso é mentira também, né? Não existe Porque, a ciência. É esse que é o é, ponto. a mas assim, ciência está em caminho. mesmo dentre a ciência existem as discordâncias. Quanto mais é, a filosofia, né? Uhum. Que vai tratar disso melhor, na minha opinião. Eu até achei esquisita essa fala, porque, assim, né? Não que seja um exemplo, né? Mas tem aquele outro que fala bastante de livre-arbítrio, que é aquele Eslen de Wesley, Lanogari. sei. E eu lembro dele uma vez falar que, tipo, entre a parte da academia, né, científica, Uhum. sei lá, mais de 90% são, de alguma forma, defendem o livre-arbítrio, né, em diversos graus diferentes. Não são deterministas de fato. É uma pequena minoria entre os neurocientistas, psicólogos, assim, que sejam deterministas, né, tipo, que então há livre-arbítrio, não negar, Uhum. de forma completamente. Agora falar, Essa- pô, que essa é a tendência da academia crescendo, eu acho, sei Não lá. sei. É aquele gráfico da Simone Tebet. Simone Tebet não para de crescer 3 para 4%. Tá aumentando, né? É A muita coisa. base vem forte. que problematizam um pouco isso. Talvez o próprio Skinner, não me lembro assim com detalhes, mas eu já encontrei alguma coisa nele, em alguns textos dele, dando margem para a ideia de que a gente pode reconceituar o que é ser livre. Por exemplo, uma pessoa, um atleta, jogando bola, já ouviram essa? Caminha com tranquilidade pela intermediária, com toda a liberdade do mundo, avança. Essa liberdade, esse caminhar com tranquilidade significa o quê? Que não existem obstáculos. Ele vai agindo conforme seus interesses, conforme sua vontade, sem que seu comportamento seja inibido, bloqueado de alguma maneira.
Mas não é esse o conceito de liberdade, assim, em certo aspecto, desde o começo da discussão? Tipo, me parece nesse sentido que assim, eles criaram um próprio conceito de livre-arbítrio pra falar que ele não existe e dizer, não, o que existe é isso aqui. E aí dão um conceito que é de livre-arbítrio. Não foi nem dado nenhum conceito, né? Então, não foi conceituado o que é livre-arbítrio no começo do vídeo. Só existe. Já está, todo mundo sabe, né? Todo mundo já está determinado a saber o que é livre-arbítrio. Então, né? muitas Todo vezes... mundo experimenta a liberdade de alguma forma, então todo mundo consegue dar opinião, né, cara? É kantianamente Sobre válido. aquilo que experimenta. A palavra liberdade aparece quando a gente consegue se comportar sem pressão, sem que eu tenha que me justificar, sem que eu esteja tentando evitar um acontecimento pior. Eu estou livre hoje à tarde, ou seja, eu estou por aí para fazer o que eu quiser, conforme o meu desejo. Então, nesse sentido mais operacional, talvez exista a liberdade, talvez seja uma perspectiva mais compatibilista, ou seja, não é que não exista determinismo nesse cenário. Eu só estou dizendo que existem ações minhas que são mais guiadas pela minha vontade, pelos meus valores, que não são resultado de uma pressão, de uma ameaça, de alguém dizendo que se eu não fizer tal coisa vai acontecer aquilo, ou enfim. E tudo bem, dá pra gente operacionalizar certas experiências nossas como livres nesse sentido de uma ação conivente, não qual é a palavra, mas coerente com o nosso desejo, com a nossa vontade, sem que a gente tenha uma ameaça, um obstáculo para fazer aquilo que a gente quer. Mas não quer dizer que a nossa vontade seja livre. Não quer dizer que o nosso desejo não tenha sido produzido pelas circunstâncias, pelo nosso histórico de vida, porque tive uma experiência muito aprazível com o sorvete de cereja da Batio, eu tenho vontade de pedi-lo novamente quando estou no shopping, por exemplo, com a Nath passeando. Então, a minha vontade ela foi determinada. Nós não temos controle direto sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções. Ó, aqui ele entrou no Schopenhauer, hein? Eu acho impossível que ele vai ver esse vídeo, mas se ele ver, eu acho que ele ia gostar muito sobre a liberdade da vontade do Schopenhauer, hein? Dizer que vocês já ouviram essa, pra quem é fumante? Eu paro quando eu quiser. Você é uma grande ilusão, porque Eu a paro pessoa quando não... quiser, Você para quando você quiser? Faz, inclusive, É foda, cara. Se O difícil é o você cara, querer, né? se o cara, Nada. se o cara fuma, ele é condicionado aí. Se o cara vai lá e para de fumar, é porque ele é condicionado também. Por exemplo, meu avô, ele parou de fumar porque na época, né, começaram proibiram entre aspas, né, colocaram aquelas coisas lá de proibir propaganda e tal, Sim. e falar que fazia mal, aí ele parou. Proibir em lugar Aí ele público, começou assim. Né? aí ele foi condicionado a isso. Uhum. Mas também se ele continuasse fumando, ele também era condicionado pela época. A vontade dele foi... E cadê essa liberdade operacional, né, cara? Tipo, ela ainda existe ainda. Ainda sobra pro fumante, não sobra nada, pô. Sobra nada pro fumante. Não consegue fazer nada. Nem a vontade sobrou. Não tem controle sobre a sua vontade. Ela acha que ela pode modelar sua vontade conforme o seu gosto. Ó, só queria dizer que minha mãe fazia eu modelar minha vontade, mas aí será que era a vontade dela? Mas é que eu ia falar, ela sempre disse, pô, como que você não gosta até você gostar? Não sei se acontece mesmo com vocês, assim, se a mãe de você falou alguma coisa parecida, mas assim, eu acho que você pode modular o seu gosto em muitas coisas, cara. Não puder, o professor vai terminar o vídeo propondo homenagem, cara. Não é possível. Que isso? Por quê, cara? Porque isso, pô. Então é uma grande argumentação pra. Nós somos controlados, nós não temos escolhas. Como vamos controlar nossas vontades? Como eu vou controlar essa vontade incessante dentro de mim? Circunstância. E não funciona assim. Você estala o dedo e agora eu tenho vontade de comer muita salada, só comer coisa saudável. Calma, Muita professor, gente tem eu sei onde dificuldade você quer chegar. de controlar a sua... Mas então, esse que eu... Comer salada, né, professor? Diga logo nos termos certos. Cara, mas da mesma forma que o tempo novo, que ele você falando de demorou... comida, pô, ele tá com fome, coitado. O professor só fala de comida, cara.
Não, mas ele esquece que da mesma forma que pra ele gostar de uma coisa, não foi um estalo também assim, tipo, pum, instalou, que ele teve um processo de Então, experiência até chegar e começar. Ele poderia não gostar de feijão hoje, eu mas poderia. daí ontem, quando criança, daí agora, mais velho, ele gosta. E Não, e aí, assim, tipo, eu foi um poderia estalo. conscientemente me expor a situações que me façam gostar de alguma coisa. Que nem, cara, não gosto de fazer academia, é chato pra caramba, não gosto de fazer esporte. Mas você vai. Então você vai começando a fazer aquilo todo dia, vai criando uma ritualística daquilo até que seu corpo desenvolve essa vontade, né? E outro ponto é As que. coisas não são do nada. Realmente, Sim, livre-arbítrio pra ele, tipo, as coisas têm uma vontade do é nada, sem treino, não tem treino da vontade. aquele meme daquele comentário. O livre-arbítrio existe? Sai voando aí então. Tipo, Vai para a não, China. não há vícios, né? Tipo, você não pode ficar viciado, você não pode ter nada. Então, Tipo, para é você, uma, para existir liberdade, o ser humano tem que ter uma autonomia de vontade, não é uma autonomia de razão, né? Acho que esse que é o grande erro aí, ou a grande confusão semântica. absoluta, né? Ele não pode nem desregrar. Tem que. Então, é engraçado esse negócio de confundir vontade com liberdade, porque ele tá pondo praticamente como se fossem sinônimos, liberdade e vontade, né? Então, o indivíduo livre também ele nunca faz o que ele não quer. Não existe o sacrifício, não existe vou fazer uma coisa que eu não quero ali, ou porque é errado, ou porque, enfim, é tudo vontade. Vontade, porque quer fumar um cigarro, quer beber bebida alcoólica em excesso, porque quer comer muita coisa gordurosa, cheia de calorias, de carboidratos. Não estou dizendo que calorias, que gordura, ou até mesmo que cerveja sejam coisas ruins, tá, gente? Moderadamente, é claro, enfim. Essas coisas podem ter espaço na nossa Jogo vida e panos não quentes. prejudicarem tanto assim a nossa saúde. E, na verdade, é importante, né? A gente ter gordura e carboidrato no nosso corpo. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas se descontrolam. Não tem poder para regular a própria vontade, o próprio desejo. E essas pessoas sofrem nesse momento. Ou então não conseguem ter a vontade que seria necessária para fazer um trabalho importante, difícil, que exige 1 hora, 2 horas diretas de leitura e assim por diante. Pô, mas se você não tá conseguindo fazer 1 hora, 2 horas de leitura, aí é caso de ir no médico mesmo, né, pô? Tô com medo de onde o doutor vai chegar. Vamos ver. Cara, mas é muita ignorância sobre a discussão. Realmente, tipo, os cientistas começaram a discutir sobre livre-arbítrio hoje, né? Uhum. Tipo, é uma discussão que desde a filosofia clássica, assim, Acho que já nem desde a pressupõe tudo isso daí que ele filosofia, tá se a falando. gente for mais para trás, desde as religiões antigas, né? Hum. Ainda é uma questão. Você vai, evidentemente, uma pessoa que adquiriu maus hábitos, ela vai precisar regrar esses maus hábitos e não vai ser do dia para a noite que ela vai sair disso daí, isso é E óbvio. ela pode, tá ali fazendo uma abstinência de algo ruim, cai, né? Volta a fazer aquilo e aí depois para. E assim, acontece, né? Isso eu não vejo onde. Ainda me parece muito salto porque eu não vejo o conectivo disso com a liberdade, sabe? O conectivo de vontade. Você não consegue, que nem ele falou, você não consegue controlar os seus desejos. Eu não consigo ver onde isso pula pra não liberdade. Não, ele vai afirmar, acho que é o que ele falou da visão compatibilista, né? Daí você assume que há um determinismo. Tipo, é uma forma de determinismo, mas eu Mas acho que tá bem longe das conclusões que ele quer chegar. Você ter um vivo viciado em crack, eu acho que tá bem. Não ajuda ao ponto dele. Se o seu objeto de estudo é o cracudo, realmente, né? Então, olha que interessante, no final das contas, mesmo que a gente abra espaço por uma espécie de compatibilismo, beleza, dá para dizer que somos livres, que tomamos decisões livremente, mas não quer dizer que essas decisões não sejam determinadas. Não quer dizer que a nossa vontade não seja fruto. Então, Ué, como assim? Se eu tô. Não. Peraí, vou voltar um pouquinho aqui pra gente ver tudo. Horas diretas de leitura e assim por diante. Então, olha que interessante, no final das contas, mesmo que a gente abra espaço por uma espécie de compatibilismo, beleza, dá para dizer que somos livres, que tomamos decisões livremente, mas não quer dizer que essas decisões não sejam determinadas. Mas é isso Entendi. que significa tomar uma decisão livremente, não?
Não, é que ele tá confunde, tipo, ele confunde as possibilidades de decisões que eu posso tomar, que isso não são do meu poder, Então, eu não tenho aquilo que eu posso infinitas decidir, possibilidades, beleza. que tipo, o exterior vai condicionar de alguma forma, meu passado vai condicionar de alguma forma aquilo que eu escolho, mas eu posso escolher entre as que me deram, as opções que me deram. Sim. Não muda E nada. isso é livre também. É que nem a mesma coisa, eu posso escolher entre os sabores do sorvete, né? Eu não posso chegar lá e falar, me vê um picolé de de pão de alho, assim, sabe? Eu não posso inventar um sabor novo ali, e eu não sou livre por isso? Acho que não, né? Eu posso escolher entre vários sabores É que tem porque ali. ele ficou caindo nesse erro, enfim, também, né? Tipo, eu senti fome, senti vontade de tomar o sorvete. Ele levou como se você fosse obrigado, Então, você fosse. Bicho, você tem que tomar o sorvete agora. É Entendeu? uma não, reação automática, né? tem Eu não sou tanta nem coisa que eu tenho consciente direito. vontade que eu não. É, né? Tem muita vontade que eu não faço também, velho. Não vou mentir, não. Não, pra ele, tipo, eu não sou nem. Ou eu não sou nem consciente dessa ação, tipo, desse desejo. Não caio. Ou eu, tipo, eu tô vendo, só que mesmo assim eu vou lá e faço. Tipo, Porque no parece finalzinho um ali ele drogado. confundiu. É, Né? Exatamente. é Ele um confundiu um viciado. pouco. Ele confundiu um pouco os conceitos aí no final, eu acho. Acho que ele quis dizer. Acho que seria condicionado, né? Porque você ser Então, determinado e eu você fiquei ser pensando livre. nisso. Condicionado, determinado, tem uma diferença aí, viu? É porque ele tá falando de uma visão compatibilista, né? Então seria aquilo que ficaria num grande meio termo. Aí seria, pô, você reconhece que é condicionado a muitas coisas, mas toma decisões ainda assim, né? Dentro dessas limitações. Só que ele confundiu aí. Não tem como você ser determinado a fazer algo e ao mesmo tempo ser livre a fazer essa coisa. Se você é determinado, não tem escapatória, né? Não quer dizer que a nossa vontade não seja fruto de genética, condicionamentos e das circunstâncias. É um pouco disso que o Sapolsky, que é um neurocientista, vai trazer aqui no livro Determinados. Vários estudos para. E agora eu notei um negócio, né? Ele tá tratando o homem como se fosse um animal entre os outros, como se ele fosse totalmente igual ao animal. Você viu o que ele falou, né? Como se a nossa vontade não fosse determinada pela genética, pelo comportamento, pelos estímulos. Em nenhum momento do Mas livro ele fala isso de é razão, que aí seria o grande ponto da liberdade, da autonomia, é a razão, né? E em nenhum momento se citado aquilo no que livro. diferencia a gente dos outros animais, né? Então, Principalmente. justamente, cara. Não sei Mas é por também. causa do Skinner, é por causa do que ele tá citando com o Sim, Skinner. sim, mas é que aí tá. Os estudos desse Skinner são importantes dentro da área experimental dele e tudo, mas assim, não dá pra universalizar isso, né? Pior que eu gosto bastante do Gontijo, cara. Eu também. E eu acho que esse não é o. Ele reconhece bastante naquele debate lá, quando vão falar sobre história, que essa não é a área dele. Eu acho que ele tinha que reconhecer também que não tá no escopo dele debater sobre esses temas, por Então, exemplo. é São que esse puramente que é o um exemplo. ponto. Se fosse, sei lá, algo mais identificado explicitamente, ou que ele reconhecesse como filosofia, eu acho que ele ia falar que não é a área Com dele. Mas é certeza. que ele Mas entende que o livre-arbítrio é uma coisa da neurociência. é que é um objeto de estudo da neurociência, só que Uhum. não é. É. Ela não Então. consegue, na verdade, nem consegue ser. Por mais que você tente transformar o livre-arbítrio em objeto da neurociência, da psicologia, é, você fica girando em torno de interpretações subjetivas de dados, É a, sempre. é a crítica da razão pura, né? Não dá pra escapar do anão. Não dá, simplesmente não dá. É. O fundamentar esse neurocientista vai ponto. ter algo interessante a falar quando ele vier, tipo, só nesse livro, porque ele citou, se aparecer, se esse autor conseguir traduzir os 3 fatores que ele fala que é a causa responsável da minha vontade Uhum. em alguma ação discurso, alguma ação, tipo, que eu faço. Por Sim. exemplo, ele determinar o que cada coisa, essa, tipo, esse conjunto de causa vai causar isso. Vai X, o efeito é isso. É, E determina de forma Porque em última causar algo instância absoluto. Assim. isso tornaria previsível a ação de uma pessoa. Você poderia prever assim o que ela vai fazer, né? E não só Daí, que tipo, nem fazendo. aqueles mágicos mentalistas que falam, vou adivinhar que número você vai pensar e induzem. Mas assim, realmente, somar os fatores e falar, não, essa pessoa vai tal hora comer tal coisa, enfim.
Tipo, se eu colocar essas condições X pra pessoa, ela vai fazer isso daí, inevitavelmente. Né, Tenho eu dúvida. vou adivinhar o número que você vai pensar. Pense de um número de 1 a 12. Exato. E para resolver alguns pepinos. Porque ele propõe no Aí, final ó, de novo falando de comida. Pepino. Pepino de novo. das contas Calma, que dá pra velho. gente ter uma vida boa reconhecendo isso. Dá pra gente construir uma sociedade melhor. Um Na estilo de verdade, dá pra vida, construir talvez. nada, né? Foda-se, né? Somos todos Então, determinados. dá pra gente Vida construir segue uma normalmente, não sociedade mudou melhor. nada. Eu Ele acho quer nos que determinar a fazer isso, E cara. eu acho que quando a gente fala, principalmente nessa visão determinista, o que é uma sociedade melhor? Dá pra gente falar em sociedade melhor se não existe liberdade? Porque eu A acho que única Eu coisa acho compromete que muito dos juízos morais, assim. De falar melhor ou mas eu pior. acho que a sociedade melhor do professor aí É a maximização seria do prazer e a minimização do do, sofrimento. do sofrimento, da dor, dos crimes, Uhum. das coisas que são objetivamente qualificáveis como ruins e boas, entendeu? Uhum. Tipo, Pior que, matar é ruim. pior que o. Sociedade que mata menos. Tá. Apesar de que eu não sei como é que socialmente os grupos combinariam para tornar isso real se somos Uhum. todos determinados Sim, como a coisa. construir algo, né? Podemos Cara, construir um mundo melhor. Podemos? Não sei. eu Se eu tô só determinado a isso consigo ou não. imaginar isso daí. Eu só consigo imaginar através de um ditador aí que ele vai condicionar todo mundo. Mas só que esse ditador, ele tem algo esquisito, né? Porque ele parece ser o único realmente livre aí nessa sociedade. Então, É porque, na verdade, eu acho que o professor ele tá mais na visão compatibilista, né? Ele acredita que existe a tomada de decisão, mas que somos talvez muito ou pouco condicionados, né, por fatores genéticos e sociais. Eu acho que esse é o grande resumo da história toda, né? Que é o que ele não deixou explícito. Se ele deixou, eu não prestei atenção, né? uhum. Mas é que ele passou o vídeo inteiro falando sobre essa obra, sobre esses pensadores, sobre essa visão limitada de que nós somos condicionados, né, determinados. E no final ele falou um pouco sobre essa visão compatibilista, mas num tom de tipo, mesmo se fosse uma visão compatibilista, sabe? Eu acho que passou um pouco essa impressão de, se fosse isso, mas não é. Sim. Na verdade, Mesmo, somos mesmo se determinados. fosse na visão compatibilista, o determinismo ainda tem um peso muito grande, né? Tipo, Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que você tem que reconhecer e entender os limites, né, do que a ciência está propondo e do que ela está descobrindo. Eu acho que a Porque ciência ele ela propõe, no final das descobre contas, e tem limites. Pô, ela descobre que você é, é, é condicionado a isso. Pô, não vai dar um salto lógico, um passo maior que a perna de pensar que é, a mesma função que faz você querer comer sorvete de cereja é a mesma que faz você querer se envolver num relacionamento com, sei lá, Ou você fazer seu com, plano de carreira, decidir qual faculdade é, você vai com estudar. com a faculdade, como vai ser seu casamento, se você vai prosseguir o seu casamento, se você vai se Como divorciar. você vai criar seus filhos. Porque a impressão que dá, véi, quando eu penso nesses questionamentos complexos que eu e você estamos fazendo, eu penso uma coisa muito robótica, cara. Uhum. Eu penso que a solução seria completamente robótica. fundamentar esse ponto e para resolver alguns pepinos. Porque ele propõe, no final das contas, que dá pra gente ter uma vida boa reconhecendo isso. Dá pra gente construir uma sociedade melhor. Um estilo de vida, talvez, até mais satisfatório quando a gente entende que não somos tão livres assim, nesse sentido ingênuo. Mas a gente talvez possa construir um ambiente para nos beneficiar, tendo mais conhecimento sobre como a nossa vontade é produzida, Peraí. construir Peraí. nesse sentido ingênuo. Mas a gente talvez possa A gente talvez possa. O discurso dele presume liberdade de ação. Caso encerrado aqui. construir um ambiente para nos beneficiar, tendo mais conhecimento sobre como a nossa vontade é produzida, é modelada, como nossas opiniões mudam, como hábitos podem ser desenvolvidos a partir
desse conhecimento científico. Eu não li o livro, eu estou pegando aqui um pouquinho do que eu vi na sinopse. Então, mas aí que tá. Ele falou sobre a indeterminação da vontade, agora ele falou sobre como hábitos podem ser desenvolvidos. Eu achei meio contraditório mesmo, cara, isso, sabe? Cadê? Pera aí um minutinho, tinha outra coisa que eu ia comentar antes do... Um ambiente para nos beneficiar. Isso, como o conhecimento da liberdade, né? Dessa ausência de liberdade, dessa determinação, pode nos ajudar a ter uma qualidade melhor de vida. Como? Tipo, se você tá determinado, eu descobri isso. Tá, e você vai fazer o quê? Você tá determinado, cara. O que você vai fazer? Depende, né? Sabe, porque são tantas variáveis que te determinam a fazer algo que as variáveis que me determinam a fazer X coisas vão te determinar a fazer outra coisa, né? Por exemplo, eu há 500 anos atrás, se recebesse essa notícia, as variáveis iam me fazer me matar, né? E você procurar melhorar a sociedade. Tá vendo como isso não faz muito sentido? Uhum. Não, Tendo cara, mais Diga. às vezes, tipo, a impressão desse discurso é que, tipo, às vezes você é tão pequeno, tipo, o ambiente ele te condiciona, você tá preso pelo ambiente, pelas suas experiências passadas. Mas tem hora, tipo, quando você descobriu isso, você ficou, tipo, maior que o ambiente, né, cara? Que você pode até mudar, alterar aquilo Então, que já causava a sua... Desde o momento sua em que eu personalidade. moro na selva, quem constrói o ambiente? Eu consigo perceber, tipo, entender se outra pessoa vier e lá tipo, outra pessoa agindo sobre mim, teria um efeito maior que eu conseguiria superar a minha causa. Se sua namorada cola adesivo de nicotina em você dormindo pra você ficar dependente emocional dela, isso é o caso. Daí ela é a causa maior. Mas o que condicionou ela a isso, hein? Tem que ver o vídeo do TikTok que ela tá acompanhando. conhecimento sobre como a nossa vontade é produzida, é modelada, como nossas opiniões mudam, como hábitos podem ser desenvolvidos a partir desse conhecimento científico. Eu não li o livro, eu estou pegando aqui um pouquinho do que eu vi na sinopse, em alguns comentários, para deixar inclusive aqui o convite a vocês para participarem do Clube Existencial, que é um novo projeto do Instituto Ponto Azul, lá da nossa formação em Ciência e Filosofia, para quem quer desenvolver o hábito de leitura, se conectar com pessoas curiosas que estão aí para desenvolver mais o pensamento crítico, para ter uma bagagem maior de conhecimento, para ter conversas edificantes com os amigos, com os colegas, com os familiares, para ter uma forma de enxergar o mundo mais sofisticada, mais intelectualizada, mais realista, por que não? O que você tinha falado, realmente, ele reconhece que ele não tem uma expertise em história, mas não reconhece que não tem em filosofia, porque o clube é de filosofia mesmo, caramba. Né? Como eu havia dito. Mas não tem como ele não reconhecer, né? Tipo, ele reconhecer isso, né? Porque ele é psicólogo, não é filósofo, né? Mas fala de filosofia. Daí ele falar que tem uma carência, não, tipo... Psicólogo é praticamente filósofo, né? Pra ser filósofo é só pensar, né, cara? Qualquer cientista é filósofo. Só basta pensar. Eu sou filósofo, né? Somos todos filósofos. Nossa, dessas grandes questões existenciais, como esta que é abordada aqui, sobre a existência do livre-arbítrio, bora com a gente lá no Clube Existencial. Faço aqui então a divulgação, um convite a vocês oficial, porque está começando essa nova temporada dos Clubes do Livro, lá do Instituto Ponto Azul, e o Clube Existencial, então, é esse projeto focado em leituras, que você pode assinar aí por R$ 27,00 por mês, pode cancelar quando você quiser. Daniel, eu fiz 2 meses, mas, poxa, não consegui acompanhar a leitura e desisti, cara. Achei que era mais legal o livro e tô vendo que eu tô ficando angustiado. Eu acho que legal demais é o livro, mas será que é um tema que as pessoas estão preparadas para discutir? Já tem aí alguns milhares de anos, né? Que já estão discutindo isso. Eu não sei. É que é um pensamento muito da Red Pill, no sentido do Matrix, tá? Tipo, olha, nós, os cientistas, os guardiões da Torre de Marfim, trouxemos uma verdade que o povo não está
apta a discutir. E geralmente isso vai sempre para esse negócio, né? Livre-arbítrio ou religião. O povo não está pronto para encarar um mundo sem Deus. Não sei, cara. Eu acho que isso é hypar demais a ideia, sabe? Porque até mesmo, para ele ou para outros que seguem essa tese, não muda nada na vida prática dele. Ele ainda levanta e escolhe a roupa dele e age o dia todo como se fosse livre. No fim das contas, isso aí né? Não gera algum efeito real. O que eu quis dizer, na verdade, é que muitas pessoas são igual ao amigo dele, que ficam angustiado ao ouvir uma teoria simples e simplista. Muitas pessoas vão ficar nessa situação aí, né, de angústia. Pô, eu peguei o livro ali e fiquei desesperado, porque imagine, bicho, quantas pessoas eu já não vi passar por essa situação patética, sabe? De achar que são niilistas. Em grupos de filosofia, principalmente, né? As pessoas acham que descobriram que a vida não tem sentido. Eu descobri que eu sou pré-determinado. Eu descobri que, na verdade, eu sou condicionado pelo ambiente e pelos meus genes, né? Não, isso daí pega, né, muito nessas pessoas, porque essas ideias, elas se travestem de ciência, né? Tipo, elas vão usar da biologia, da neurociência, de termos assim, para poder influenciar, vão se usar da autoridade, de cientista, blá blá blá, para aferir essa ideia, né? Simplesmente. Isso daí, e como a ciência, a neurociência, não sei tão atualmente, né? Mas ela, alta, tipo. né? Tem um status elevado. Ela é uma ciência, tipo, nossa, coisa inteligente, coisa de gente gênio e tal. Coisa de gente Então, o pessoal determinada, hein? Tipo, cara, neurocientista, velho. Você sai da bolha, você evolui quando você entende que isso é simplista, que não é complexo tratado e a forma como está sendo tratada. Porque, cara, muitos de nós aqui, ou não a gente específico, né? Mas gente, né? Gente como a gente, com 14 anos, ouviria essas coisas e ficaria, tipo, achando que é o auge do intelectualismo. Ele mesmo fala, né? Pra ser uma pessoa mais intelectual, pra ter uma vivência mais intelectualizada. Cara, isso Então, ele para ter um pensamento realista, né? é um pensamento. Cara, o pensamento realista é você aprender a criticar essas opiniões formuladas que são tomadas como verdade, né? Porque tudo que eu vi nesse vídeo foi tomado como verdade. Ou Eu não aprender vi, ele não viu. talvez interpretar e aplicar melhor os dados numa teoria, né? O pensamento crítico, infelizmente, o sentimento que eu tenho é que o pensamento crítico que ele citou, na verdade, é o pensamento crítico em relação às coisas que já são mediaticamente criticadas, sabe? Eu tenho esse leve sentimento, tipo, eu não vejo uma crítica, por exemplo, eu não vi ele citando autores que divergem. E é muito comum isso em vídeos que tratam desse tema. Ah, mas tal autor vai discordar disso. E tal autor vai dizer isso. Eu não vi isso. Cara, Entendeu? e Não ele vi. não falou do grande problema que é a moral, né? A punição de pessoas, como que funciona, o que isso impacta dentro das teorias de direito, né? Exatamente, exatamente. Essas coisas que ele tá assumindo têm poder de impactar todas as áreas do conhecimento, pô. Nem todo mundo tá afim Não, de destruiu a ciência. entrar Né? em contato com esse tipo de ideia, de afirmação. Talvez não sejamos tão livres quanto gostaríamos, e isso pode ser angustiante mesmo, estou sendo sincero aqui com vocês. Mas isso pode também ser libertador, se a gente conseguir usar isso ao Tá nosso vendo que ele é favor, incompatibilista, para pô? construir Ele fica entre rotinas, o meio estilos de termo. vida que sejam Ele mais não, ele tá no meio termo. Ele diz, né, ó, Sim. isso pode te libertar, isso nós não somos tão livres quanto pensamos, mas somos livres. Então, Ele pensa, porque até na formulação ainda me parece estranho, que nem aqui, né, eu vou dar o play, ele vai falar sobre construir rotina, construir hobby, mas tipo uns 10 minutos antes ele fala que a gente não controla a nossa vontade, mas construir rotina e hobby é isso, né, você manipular ali, ajeitar a sua vontade pra gostar de fazer uma coisa que talvez você não goste, mas que precisa ser feita. Dá até o exemplo da salada, né? Tipo, eu não estalo e quero comer salada. Mas se você comer salada todo dia, e aí você aprende a usar tempero, aprende a
que É, tipo de salada Misturar. você gosta, você vai é gostar porque de ficou salada, ué. Você vai confuso. modelar a sua É, vontade. ficou confuso quanto é a opinião dele e quanto é a opinião que ele está contando da obra que E ele o está quanto comentando. é estudo científico. E o quanto ficou meio confuso isso. Porque no final do vídeo dá a impressão de que ele é compatibilista. Sim. Mas ao decorrer do vídeo inteiro dá a impressão de que ele é Determinista é um behaviorista, né? um chefe de cozinha determinista, né? Não, o que dá essa confusão é porque todos os exemplos que ele usa para provar o determinismo são pontos neutros, ou para exemplificar o Uhum. determinismo. São São pontos ações de neutros. reação, são, sei lá, Nossa, preferência de não, é que, tipo, sabor, né? é que todo exemplo dele não aponta nada, tipo, se a gente pegar as evidências, elas apontam para os dois casos. Não tem alguma evidência que aponte para a gente, não, realmente a gente está determinado ali. Há um determinismo no sentido forte. Não tem. Só quando os únicos casos que é um determinismo no sentido forte, que ele apontou de exemplo, são coisas estritamente biológicas, né? Tipo, tem uma doença Ou você que faz saliva eu não quando pensa em gostar. comida. ah, tipo, eu vi uma comida, tô com fome, eu salivo. Ou tipo, eu bebo muita água, começo a ter vontade de fazer xixi, meu corpo pede pra fazer xixi, eu vou lá e faço. Daí Homens não. livres de verdade fazem xixi na cama. Ao nosso favor, Na para calça. construir rotinas, estilos de vida que sejam mais satisfatórios, que injetem Eu mais respiro, propósito né? na nossa Contra a minha vida. vontade. E participar de um clube do livro, gente, é Respiração muito automática legal. Você ter essa desligada. leitura com os colegas e conversar sobre cada capítulo Acabou o aos determinismo. sábados, 15 horas, tomando um cafezinho com a gente, vai ser muito bom. A partir do Aí, dia tomar um cafezinho, cara. Muito bom. Esse cara Cafezinho. aí. Ele tá com Bom fome, demais da cara. conta, Ele sou. tá com fome. Deu a impressão de que a gente pegou muito pesado com o professor. Não, cara, Mas não, assim, eu queria, né, falar que, pô, assim, a gente brincou, fez piadinha e tudo, mas não é exatamente sobre a figura dele, porque pelo que eu acompanho dele, eu acredito que ele seja honesto, que ele realmente acredita no que ele tá falando e que com esse trabalho de divulgação ele tá querendo, realmente, como ele falou, trazer mais qualidade, talvez trazer uma compreensão nova que ajude as pessoas a melhorar o dia a dia deles, né. Eu só acho que a teoria que ele sustenta incorre em muitos erros. Não, só. na Nada. verdade, eu ia dizer o seguinte: dá a impressão de que a gente pegou pesado com o professor, mas é, a verdade é que não é o campo de estudo dele esse que ele está debatendo, e as coisas se confundem, acabam se confundindo. Ele pode falar é, da forma que ele quiser, mas eu vejo que ele é muito respeitoso, ele coloca muitos limites quando ele está tratando de áreas que não são a dele. E aí, quando você está estudando psicologia e neurociência, você pega esses estudos e as interpretações desses estudos, você pressupõe que é a área de conhecimento que você está estudando, entendeu? Mas eu acho que está escapando um pouco as coisas. E aí dá a impressão de que você tá sendo duro com esse tipo de pensador, com esse tipo de linha de pensar. Acabei mutando aqui, mas a verdade é que a gente tá só é, tentando colocar, Os pingos nos transformar as linhas is. mais retas possíveis, né? Colocar os pingos nos is aí, né, cara? Exatamente, exatamente. Como você falou, assim, ele é muito respeitoso, principalmente nos debates de religião. Eu vejo que, apesar de ter uma posição bem sólida, ele nunca faz umas afirmações muito duras. Então, geralmente, quando ele vai dialogar com alguém religioso, ele fala: você não acha que pode haver uma possibilidade? Ele sempre. E eu acho isso muito bom, principalmente nesse tipo de debate. Mas nesse vídeo, eu acho que ele fez umas afirmações muito categóricas, assim, bem É, assertivas mesmo. exatamente. Eu Eu não acho que ele toma conheço. muitas posições. Ele toma muitas posições. A forma como ele narra o vídeo também deixa um pouco explícito o que ele pensa a respeito do tema. E é, são, são erros conceituais, são falhas estruturais de argumento que deixam um pouco. Revela a fraqueza ali, né, do professor nesse âmbito, com certeza. Eu não conheço o Gontijo. Esse é o primeiro vídeo que eu vi dele, realmente, né?
Mas eu penso que ele fala de forma assertiva, assim, e eu acho que nem seja realmente a crença dele, porque faltou muito exemplificar, né? Até quando ele fala do compatibilismo. Se ele tem uma crença compatibilista de fato, né? Ele não desenvolve, só deixa no ar. Desenvolveu a própria A não ser tese, né? que Mas esse ele. seja uma grande isca pro curso mesmo, né? Ele Então, é entrou isso nos que eu ia pontos pra falar. chamar a atenção do pessoal, sim. Ele é assertivo, eu acho que ele é assertivo dessa maneira porque ele tá querendo convidar a leitura, né, desse livro aí. É um polemista. Também. Olha só, fica o convite aí, eu acho que vai ser bem acredito que interessante. aqui não Dá pra vai você assinar só. mais comentar nada sobre o assunto, né? Mas como a gente estava falando sobre a gente tá pegando pesado por causa, digamos, da forma que ele fala. E cara, eu tenho certeza que se a gente descer aqui nos comentários, vai ter aquele que a gente vê em outros vídeos que tratam o assunto dessa forma, né? Então, de alguém falando, caramba, né? Nossa, sempre acreditei em livre-arbítrio, mas depois que eu conheci a ciência, caramba, né? É totalmente irracional mesmo, não tem como existir livre-arbítrio. Tipo, pessoas que assistiram o vídeo, que, como ele falou, ele ainda não leu a obra, que é um teaser, né, para essa leitura, e que só por esse teaser elas já afirmam as coisas com mais certeza ainda, né? Né? Eu sempre pensei algo a respeito, mas agora, depois do seu vídeo, professor, estou completamente entendido no assunto. Observe. Cara, vamos dar uma olhada nos comentários. Aqui, ó. Ah, que beleza esse assunto. Assunto que não consigo conversar com quase ninguém. As pessoas têm dificuldade em aceitar que não temos livre-arbítrio. Se ela pensar isso, ela tem dificuldade em aceitar que a gente tem. Acho que a sociedade não está preparada nem disposta a mudar tudo com base nessa verdade. Tipo, abolir o sistema. Não dá pra Então, mudar abolir nada, o né? sistema jurídico, como ela falou, teríamos que repensar muitas e muitas coisas, assim.